chegada ao Balão do Timbó. Fiat Mobi, agilidade e economia para o seu dia a dia. Vá até uma concessionária Fiat e garanta o seu. Perceba o risco, proteja a vida. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Olha, Guarani 3-0, tudo no primeiro tempo. Vagninho, Bruno Sávio, Lucas Crispim. Um abraço para o Edson do Campos Elíseos, final 0269. Vamos lá, o Zorzinho, craque do jogo. Olha, Edu, alguns jogadores se destacaram hoje, viu? Nós dizíamos aí, a dupla de zaga fizeram um partidaço. O Didi e o Valber, né? Foram muito bem posicionados. Né? O Bruno Silva também, muito bem na partida. Vagninho fez um partidaço, gols. Né? Mas eu vou ficar com o Lucas Crispim. Primeiro tempo dele, perfeito, né? Com assistência, com um golaço também, roubando a bola, chegando, dando alternativas. Jogou muito o Crispim. Segundo tempo deu uma esfriada, mas isso, como eu disse, é absolutamente normal. Então, Lucas Crispim, o craque do jogo, conceito bom, Edu. Você continua com a gente, certo, Gleger? Sim, até daqui a pouco, estaremos juntos. Olha, daqui a pouco o Júlio Nascimento abrindo mais a outra jornada. Ribeirão Preto, Botafogo e Ponte, hein? Oi, amigo Batista, o craque do jogo. Lucas Crispim. O Guarani teve vários jogadores que poderiam ser votados, especialmente pelo primeiro tempo, onde foi irretocável a apresentação bugrina. Mas pelo gol que ele marcou e por aquilo que ele jogou, eu vou ficar também com o Lucas Crispim. E para mim, o craque do jogo, nota 8, Edu. Para você, um grande abraço, uma honra estar ao seu lado, Batistão. Até a próxima. Ô, Edu, prazer inenarrável estar contigo nesta grande jornada esportiva. E boa sorte para você, ótimo trabalho na sequência da nossa jornada. Um abraço, Edu. Para você também, meu querido amigo. Oi, CH, já Marcos Luiz, hein? Oi, CH, o bate pesado, craque do jogo. Na ordem, Crispim, Vagninho e Bruno Silva. Os três jogaram muito, mas eu fico com Crispim. Conceito muito bom. Para você, um grande abraço, bom retorno na Jundiaí, até daqui a pouco, você vai comentar depois, tá bom, CH? Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. É isso aí, Marcos Luiz, o craque do jogo. Olha, concordo com o CH, na ordem, Crispim, Vagninho e Bruno Silva, acho que realmente é por aí. Mas não tem como a gente não votar no Lucas Crispim, o craque do jogo. Nota 7 para ele, Edu. Então, por unanimidade, Lucas Crispim é o craque do jogo. O Guarani tem algum problema aí? Não jogou Todinho, não jogou o Murilo Rangel. O que mais, hein, Marquinhos? E o Marcelo, né, que estava suspenso. Tá. Foram os 3 desfalques hoje. Hoje nenhum atleta recebeu o terceiro cartão. Se os 2 atletas vetados estiverem em condições, deverão viajar para Caxias do Sul para o jogo de domingo à noite, às 8, lá em Caxias contra... desculpa. É lá em... Lá em Pelotas. Pelotas com o Brasil. É perto, Edu. Isso aqui é muito jogo. Não, sabe o que acontece? Tem um amigo que veio falar assim, ó, o mundo é redondo, o que falta é a boa vontade, Edu. Um abraço, Marquinhos. Até a próxima. Edu, um abraço. Bom, é o seguinte, olha, a ponte já está escalada, hein? A ponte já está escalada, eu venho já. Em nome de Brasitone, a ficha técnica do brinco, como foi e como será. Botafogo e Macaca, agora 18h43. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Sim, o Guarani começou com Gabriel Mesquita, Cristóvão, Valber, Didi, Bidu, Bruno Silva, Arthur Rezende e Lucas Crispim.
Pablo, Bruno Sávio e Vagninho. No intervalo, sai o Vagninho, entrou Giovani. A 18 minutos, sai o Bruno Sávio, entrou Rafael Costa. Aos 28, saiu Lucas Crispim, entrou Rickson, saiu Pablo, entrou Renanzinho. E aos 41, saiu Arthur Rezende, entrou Eliel, a equipe do técnico Felipe Conceição. O Operário com Thiago Brava, Sávio, Rafael Bonfim, Ricardo Silva e Fabiano, depois Cleiton, Leandro Vilela, Mazinho, depois Julinho. Diego Cardoso, ex-Guarani, depois Jorge Jimenez, Rafael Chorão, depois Douglas Coutinho, Ricardo Bueno e Tomás, depois Alemão, a equipe do técnico Matheus Costa. Apitou Diego da Silva Castro, do Piauí. Cartão amarelo para 4 jogadores do Operário: Ricardo Silva, Rafael Chorão, Ricardo Bueno e Jorge Jimenez. Para o Guarani, apenas Bruno Silva. Os gols todos no primeiro tempo: Vagninho de cabeça, 8 minutos, Bruno Sávio no rebote, às 25, e Lucas Crispim, a 37, numa arrancada em diagonal. Guarani 3, Operário 0. E atenção, hein? A Ponte escalada e definida contra o Botafogo lá em Ribeirão. Oi, Lupe! Oi, Edu. Uma excelente noite para você e para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Antes da escalação, uma notícia importante. Bruno Rodrigues não joga. O atleta está com suspeita de coronavírus, de Covid, e por isso voltou para Campinas e está em isolamento. Realiza um teste hoje ou no mais tardar amanhã. A Ponte está escalada com 1 Igor Vinhas no gol, 71 Léo Pereira na direita, 34 Wellington Carvalho e 4 Rô Renato na zaga e Lazzaroni com a meia dúzia na esquerda. No meio-campo, 5 Dawan, 7 Neto Moura, 10 Camilo. No ataque, Apodi com a 22, 9 João Veras, 19 Guilherme Pato. Esse é o time do técnico Marcelo Oliveira. O Botafogo também já está escalado com 89 Darley, 2 Val, 3 Robson, 34 Alisson Maia e meia dúzia Guilherme Romão, 16 Ranielli, 22 Jonathan, 10 Matheus Anjos. No ataque, 24 Wesley Piontek, 9 Wesley Tanque e 11 Rafinha. Esse é o time do técnico Moacir Júnior. Apita o jogo no estádio Santa Cruz, Rodrigo Carvalhais de Miranda, do Rio de Janeiro. E essa, portanto, as escalações, as fichas técnicas do Guarani, como foi, e da Ponte, como será, em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Trânsito. Quem precisa utilizar a Barão de Itapura vai perdendo tempo nas duas pistas entre a Engenheiro Cândido Gomide e a Barão Geraldo de Rezende e na chegada à Avenida Brasil. Pela Brasil, lentidão no sentido Vila Nova, na altura da Frei Antônio de Pádua. Seresto, proteção para cães e gatos contra pulgas, carrapatos e doenças transmitidas por vetores até 8 meses. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Pedro Pinheiro. Meus amigos, Guarani 3, Operário 0, encerrado, Juventude 2, Oeste também 2, Oeste empatou aos 48 com Pedrinho. E vem aí, Ribeirão Preto, Botafogo e Ponte, 19h15 começa no comando dele, Júlio Nascimento. E até já! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, CYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, CYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Bandeirantes. Cheguei, hein? Senhoras e senhores, o poder chegou. Júnior Nascimento. Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. É a Macaca perseguindo a segunda vitória consecutiva na competição. Já, a bola vai rolar no estádio Santa Cruz, Ponte Preta e Botafogo. E a partir de agora, aumente o volume do seu rádio, porque eu estou anunciando o maior show do rádio campineiro. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Alô, torcedor ouvinte em todo o Brasil, você conectado pelos aplicativos Band Rádios, você que vai navegando pelo YouTube, pelo Facebook Rádio Bandeirantes Campinas, ou você no bom e velho dial, em AM 1170 na região metropolitana de Campinas, AM 1270 em Ribeirão Preto. A Band entra em campo a partir de agora para mostrar a sua força. Alô, galera. A partir de agora, eu vou usar a minha voz para levar a você a emoção do futebol pelo rádio. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. 27ª rodada da Série B, a Bezona do Campeonato Brasileiro. Estádio Santa Cruz às 7h15. Horário oficial do Brasil, a bola vai rolar. Ponte Preta e Botafogo, Botafogo e Ponte Preta. De um lado, Pantera tentando sair dessa situação incômoda que é a zona de rebaixamento. De outro lado, a Ponte Preta tentando colar ainda mais no G4 da competição. É dia de Ponte Preta em campo. E se tem Ponte Preta em campo, tem microfone Bandeirantes ligado. Eu sou Eu também. com muito orgulho, com muito amor. Falamos em nome de Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse o site sacitintas.com.br. Futebol na Bam Bam Bam. Girando a equipe de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes. E o primeiro destaque é do vestiário preto e branco. O vestiário da torcida que tem a paixão mais antiga do Brasil. As primeiras informações da Ponte Preta chegando aqui na Band. Alô, alô, boa noite, Antônio Lupe. Oi, Júlio, boa noite. Grande abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta entra em campo no estádio Santa Cruz em busca dos 3 pontos para continuar a sua briga por uma vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, não vai contar com o principal jogador.
Bruno Rodrigues, com sintomas do Covid-19 hoje de manhã, o atleta está em isolamento. O resultado deu negativo, mas por precaução, o atleta não estará à disposição hoje à noite do técnico Marcelo Oliveira. Entre hoje e amanhã, Bruno Rodrigues fará um novo exame para saber se está ou não com o Covid-19. O técnico Marcelo Oliveira coloca novamente a dobradinha pelo lado direito. Léo Pereira, com a 71, está confirmado e Apodi vai jogar na linha ofensiva, ao lado de João Veras e também de Guilherme Pato. No banco, uma novidade interessante. O atacante Pedrinho, que marcou um gol na Copa Paulista, está relacionado pela primeira vez. O atleta de 18 anos chegou ao clube recentemente e agora ganha a oportunidade de ser escalado, de ser conduzido ao time profissional da Ponte. Zanocelo não está no banco por opção do treinador da Macaca. E agora o vestiário do mandante. Alô, alô, Ribeirão Preto. As informações do Pantera Lupe. O Botafogo que está desesperado na Bezona. E na competição foram 5 vitórias, 5 empates e 16 derrotas. Marcou 14 gols e sofreu 27. A equipe de Ribeirão Preto tem um aproveitamento de 25%. E o técnico Moacir Júnior tem diversos problemas para escalar a equipe. Vitor Bolt, Naldo, Ferreira, Eli Carlos, Martinelli, Matheus Índio e Luqueta estão no departamento médico. O lateral esquerdo Gilson teve o seu contrato encerrado com o Botafogo e tenta a renovação até o final da Série B. E Jefferson, que pertence à Ponte, não pode jogar por conta de questões contratuais. Por outro lado, o treinador ganhou 2 novidades, jogadores que foram contratados recentemente. Wesley, atacante, Wesley Piontek, que está confirmado no time titular, e Michel Douglas, que está à disposição no banco de reservas. A opinião na Rádio Bandeirantes para Botafogo e Ponte Preta já. É a 27ª rodada da Série B, sempre em dose dupla. Valdemir Gomes, o comentarista da Palavra Fácil de Tigerman. Tudo bem, Tigrão? Qual é o seu destaque? Boa noite, Júlio. Tudo bem? Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Não poderia ser pior a notícia, né? A ausência do Bruno Rodrigues, o melhor jogador da Ponte, o cara que tem dado as assistências, que tem feito os gols. Ela é horrível. E tão horrível quanto ela é a opção do Marcelo Oliveira. Léo Pereira, de novo. Aí, talvez ele não esteja querendo que a torcida da Ponte tenha uma alegria de vitória esta noite. Gleger Zorzinho, análise técnica da Bandeirantes. Ele já comentou o jogo do Guarani. Agora vai comentar a Ponte Preta. Boa noite, Gleger. Qual é o seu destaque? Boa noite, Júlio. Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Sempre com muito prazer, né? Trabalhando aqui ao lado do meu grande amigo. Aliás, os meus grandes amigos, Edu Pinheiro e Joelso Cardoso. Olha, Júlio, a Ponte, eu também não gosto dessa dobra do lado direito. Ele teria aí a alternativa de botar o Moisés, que inclusive entrou muito bem na última partida, e manter o Apodi lá na sua posição de origem, onde, na minha opinião, ele rende muito mais, que é vindo de trás, que é tendo um pouco mais de amplitude, que é vendo o campo, né, de frente. Eu acho que ali o Apodi vai muito melhor. Mas eu tenho a expectativa de que possa dar certo, né? E tomara que dê tudo certo. A Ponte vai encontrar um jogo difícil, um jogo complicado, um jogo que normalmente o time do Botafogo deve sair um pouco mais, deve querer propor o jogo. Agora eu vou ficar de olho aqui na estratégia do Marcelo Oliveira. Qual será a estratégia para que a Ponte, Júlio Nascimento, traga 3 pontos de Ribeirão Preto? Os comentaristas da jornada esportiva aqui na Rádio Bandeirantes, Valdemir Gomes e Gleger Zorzinho, é a dupla que vai analisar e comentar tudo sobre esse jogão de bola Botafogo e Ponte Preta, um dos grandes clássicos do futebol paulista. Hoje são 79 jogos na história e hoje o jogo número 80 entre os dois times. É muita história para contar. Falando em história, ele vai acompanhar tudo o que rola no futebol brasileiro. E eu ouvi mais cedo, hein? No futebol do Brasil e do mundo.
Marco Pinheiro, boa noite pra você, meu amigo. Pra você também, querido amigo, tá aqui no mundo. Ó, o que tem o placar aqui, não é fácil não. Um abraço para o Marcel lá de Ottawa, Canadá. Obrigado pelo carinho. O nosso WhatsApp é o 971021493 e eu volto já no Em Dia com a Bola, em nome de Luitex Máquinas e Ferramentas. Em primeiro lugar, Roça Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Roça Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida, com várias lojas à disposição. Peças nacionais importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.roçaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo, você só encontra na Luitex. Olha, a Liga dos Campeões acabou, hein? Barcelona 0, Juventus 3. Cristiano Ronaldo marcou 2 gols. Olha, Libertadores 2030 tem no Defensores del Chaco, lá em Assunção, no Paraguai, Libertad e Palmeiras. E na Série B, Juventude 2, Oeste também 2. Oeste empatou aos 48 e Guarani 3, Operário 0. Teremos ainda América Mineiro e Sampaio Correia também às 19h15, 21h30, Avaí, Chapecoense, Confiança e CSA, CRB e Cruzeiro, Cuiabá e Vitória. Aqui na Band você ficou em Dia com a Bola, em nome de Luitex, máquinas e ferramentas. Uma paixão nacional é o futebol, outra paixão são ferramentas. Na Luitex, você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo, são mais de 50 anos de tradição. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Júlio Nascimento. 7 horas, horário oficial do Brasil. Já, em 15 minutos, a bola vai rolar no estádio Santa Cruz. Ponte Preta e Botafogo vão duelar pela 27ª rodada da Bezona. Depois eu vou até pedir a ajuda do Edu para saber como fica a situação de cada time hoje, em caso de vitória, em caso de empate, em caso de derrotas também. A Ponte Preta ainda sonhando com acesso e o Botafogo sonhando aí em permanecer, continuar, seguir na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, é a Bezona, a Série B do Campeonato Nacional. Já, a bola vai rolar e agora vamos escalar os times, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Marcelo Oliveira, com camisa de número 1, Igor Vinhas no gol. Na lateral direita com a 71, Léo Pereira. Na zaga 34, Wellington Carvalho. E com a número 4, Juan Renato. Na esquerda com a meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. No meio campo, 5, Dauan. 7, Neto Moura e 10, Camilo. No ataque, Apodi com a 22, 9, João Veras e 19, Guilherme Pato. Repetindo a escalação da Macaca, 1, Igor Vinhas, 71, Léo Pereira, 34, Wellington Carvalho, 4, Juan Renato, meia dúzia, Lazzaroni, 5, Dauan, 7, Neto Moura, 10, Camilo, 22, Apodi, 9, João Veras, 19, Guilherme Pato. No banco, à disposição de Marcelo Oliveira, 12, Guilherme, 8, Bruno Reis, 15, Luan Dias, 16, Yuri, 17, Oyama, 21, Moisés, 23, Alisson, 27, Pedrinho, 29, Matheus Peixoto, 33, Vanderlei e 75, Barreto. Bandeirantes, Botafogo, Botafogo,
O Botafogo também já está pronto e escalado pelo técnico Moacir Júnior. 89 no gol, Darley. Na direita com a 2, Val. Na zaga 3, Robson e 34, Alisson Maia. Na esquerda com a meia dúzia, Guilherme Romão. No meio-campo, 16, Ranielli. 22, Jonathan. E 10, Matheus Anjos. No ataque com a 24, Wesley Piontek. Com a 9, Wellington Tanque. E 11, Rafinha. Repetindo a escalação do tricolor de Ribeirão Preto. 89, Darley, 2, Val, 3, Robson, 34, Alisson Maia, meia dúzia, Romão. 16, Ranielli, 22, Jonathan, 10, Matheus Anjos. Na frente, 24, Wesley Piontek, 9, Tanque, 11, Rafinha. No banco, à disposição de Moacir Júnior, 25, Igor, 32, Jordan, 4, Caetano, 27, Edson Júnior, 28, Badi, 40, Cássio Ortega, 31, Ronald, 38, Michel Douglas e 7, Judivan. Arbitragem do jogo. Apita o jogo Rodrigo Carvalhais de Miranda, do estado do Rio de Janeiro. Rodrigo Carvalhais de Miranda apita o jogo entre Botafogo e Ponte Preta. O assistente 1 é Diogo Carvalho Silva e a assistente 2 é Andréia Isaura Mafra Marcelino de Sá, ambos também do Rio de Janeiro. Rádio Bandeirantes. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirante, a rádio que tem opinião. Valdemir Gomes. Jogo complicadíssimo para a Ponte daqui a pouquinho no estádio Santa Cruz, na cidade de Ribeirão Preto. E para aumentar ainda mais a dramaticidade, o grau de dificuldade do time da Ponte, ela perde aí por suspeita de Covid-19, de ser portador, de estar infectado com o coronavírus, o seu melhor jogador, que é Bruno Rodrigues. Jogador realizador, jogador técnico, jogador que abre espaços. Aliás, a Ponte é um time de pouquíssimas individualidades. Eu diria que é esse garoto, o Apodi e o Camilo. Os demais jogadores não desequilibram o jogo, não decidem jogo. Então a Ponte perde hoje o seu mais decisivo jogador. E aí, para complicar ainda mais a situação, o Marcelo Oliveira vem e repete uma estratégia que não deu certo em todas as oportunidades que ele colocou esta estratégia em prática. Ou seja, fazendo esta famigerada dobra do lado direito, colocando o Léo Pereira, que é um jogador limitadíssimo, que tropeça na bola, que joga de cabeça baixa, que não apoia como um lateral deve apoiar e que marca com grande dificuldade e é uma verdadeira avenida ali pelo seu setor. Vai o Léo Pereira e o Apodi vai tentar fazer na frente aquilo que de repente poderia fazer, né? Ou que estava preparadíssimo para fazer o Bruno Rodrigues, só que ele inverte o lado. Ele deve colocar o Pato do lado esquerdo e deve colocar o Apodi do lado direito, senão ele vai ficar capenga do lado esquerdo, apenas com possíveis ultrapassagens do Guilherme Lazzaroni. Não deu certo o negócio do Apodi na segunda linha. Nunca deu certo. Até pode dar hoje contra um adversário que tem todos os problemas que tem o Botafogo. Mas eu não acredito nessa possibilidade. Ele não leva nem para o banco. A gente tem pedido tão insistentemente a presença do Vinícius Anocelo que ele, talvez até para dar uma resposta de retaliação, nem para o banco ele leva. Como se ele tivesse opções para escalar o time da Ponte, como Vanderlei, Marco Aurélio, Ticá, Humberto Suzigan, Zé Mário Crispim, Teodoro, Chicão.
Pedro Omar e tantos outros gigantes de meio campo que a Ponte teve. É como se ele tivesse, porque ele não leva uma opção que, além de nominalmente ser importante, é uma opção que também pode propiciar a ele uma alteração tática do tabuleiro tático da Ponte. Ele não leva. Poderia ter optado também pela presença do Moisés. Poderia ter colocado mais um jogador no meio-campo e fazer um 4-4-2 e manter o Apodi na dele. Não, ele, por causa de uma alteração forçada, e aí não é culpa dele, ele arrebenta com o time. Então, se a Ponte vencer, e essa é a nossa torcida, a responsabilidade será dos jogadores, coadjuvada pelo senhor Marcelo Oliveira. Se a Ponte perder, a responsabilidade plena é do senhor Marcelo Oliveira, que apresenta uma miopia tática que há muitos e muitos anos eu não via dirigindo esse time da Ponte. E também vamos cobrar postura da omissa diretoria pontepretana, que assiste a tudo isso de forma passiva, de forma de acomodar a situação, de uma forma realmente sem ter a iniciativa para tentar resolver um problema que já está instalado. A Ponte tropeça na competição. A Ponte anda de lado na competição. A Ponte não convence. Ela não engata 2 partidas de vitória. E hoje eu estou falando antes da partida, contra um Botafogo arrebentado, que tem apenas 20 pontos, que precisa ganhar quase tudo daqui para frente, que seria uma presa fácil para a Macaca, desde que a Ponte tivesse uma cabeça pensante, tivesse um pouco mais de bom senso e um pouco mais de visão tática no seu banco para dirigir e para escalar. Não concordo com a escalação que a Ponte vai a campo, e ela já começa perdendo de 1-0 para um moribundo do campeonato. Coisas do senhor Marcelo Oliveira, que parece que faz tudo para ser do contra. Faz tudo para contrariar a maioria. Faz tudo para irritar as cabeças pensantes que existem a respeito de futebol no seio da própria torcida pontepretana. Tudo que não é para fazer, ele faz. E tudo que está mais na cara do que o nariz dele, ele não faz. Mas eu quero estar errado. Eu não quero ter razão. Eu só quero é ser feliz e andar despreocupado na favela onde eu nasci. Se ele ganhar o jogo, parabéns para ele. Mas eu não vou dar tapinhas nas costas depois do resultado consumado. Já estou colocando aqui a minha indignação pela falta de conhecimento do próprio elenco, pela falta de inteligência e pela miopia tática do senhor Marcelo Oliveira. E se ele vencer, se os seus pupilos vencerem o jogo, virei aqui para dar os parabéns e dizer que ele estava certo. Mas não vou fazer isso sem colocar antes da bola rolar a minha grande indignação e a minha preocupação com aquilo que a Ponte poderá realizar dentro da partida, meu caríssimo Gleger Zorzinho. Olha, Tigrão, você já resumiu aí, né? E eu quero dizer que eu concordo 100%. Essa dobra já deu mostras de que não dá certo. O Apodi, vindo de trás, jogando como um lateral direito, rende muito mais. Isso já foi dito, já foi mostrado, já foi executado em vários jogos. Infelizmente, o Léo Pereira ainda não conseguiu achar o seu melhor futebol, se é que realmente ele tem, né? E jogando com a camisa da Ponte até o momento. Gleger. Vamos lá. Vamos ver o Moacir Júnior, técnico do Botafogo, né, que recentemente foi anunciado como treinador do Botafogo para tentar tirar o time dessa situação, e ele fala desse confronto contra a Ponte Preta, a importância de uma vitória. Eu acho que do primeiro ao último minuto é resultado positivo. A gente está passando também por problemas, né, de lesão, outros tipos de problema. Mas hoje é dia de superar tudo isso, porque o resultado positivo ele se faz extremamente importante naquelas pretensões da gente aí para uma sequência melhor no brasileiro e subir na tabela, o mais importante. Esse é o Moacir Júnior, da rapaziada de Ribeirão Preto, que também acompanha a transmissão
no 1270 AM. Aí em Ribeirão Preto. Boa, Lupe, boa. É isso aí mesmo. Vamos ouvir o Marcelo também, Lupe? Já que você chamou a gente, o Marcelo Oliveira, que também fala dessa partida contra o Botafogo. A Macaca precisa dos 3 pontos porque briga na parte de cima da tabela. É verdade. São 2 times que cultivam aí uma certa rivalidade. É um jogo fundamental, como serão, creio que todos aqui para frente, né? A gente tem que viver intensamente esse momento. Viemos de uma boa vitória. Já temos uma cara de time, assim, marcando bem e chegando sem sofrer tanto. E esperamos fazer um ótimo jogo e, quem sabe, aproximar lá dos 4. Esse é o técnico Marcelo Oliveira. Gleger Zorzinho. Tomara, né? Tomara, Marcelo. Tomara que a Ponte consiga os 3 pontos. Eu também não concordo com a escalação. Acho que a ausência do Bruno Rodrigues vai fazer muita falta para esse ataque da Ponte Preta. Mas tomara que tudo isso que o Marcelo disse aí, que a Ponte já está conquistando, né? Já está criando uma nova cara, né? Tomara que a gente veja aí o Camilo numa noite inspirada, o próprio Apodi, que o João Veras possa jogar um futebol convincente, botar a bola na rede. É isso tudo que nós esperamos. Tomara. Eu espero que a Ponte consiga um bom resultado. Eu acho que o mais importante de tudo nesse momento é a vitória. É não deixar o G4 desgarrar. Então, 3 pontos é fundamental para a Macaca hoje. E a festa vai começar com você, Júlio Nascimento, na casinha. Opa, muito obrigado, Gleger Zorzinho. Você, torcedor Ponte Pretano, atenção, hein? Tem sorteio de uma camisa oficial da Ponte Preta. Você que está no YouTube pode acompanhar, inclusive, aqui a camisa oficial da Ponte Preta. E você, torcedor Ponte Pretano, daqui a pouco eu vou falar informações aqui sobre a nova loja 1900 e como você faz para concorrer a essa camisa número 9 da Macaca, que iremos sortear no jogo aberto após a partida entre Botafogo e Ponte Preta. Atenção, torcedor do Brasil, vai começar o jogo. Daqui a pouco a bola vai rolar. Botafogo e Ponte Preta é a 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Você que deseja concorrer a essa camisa da Ponte oficial de jogo, @Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram. @Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram. Você vai ter um post com a foto da camisa. E neste post você vai marcar 3 amigos para concorrer. Sorteio no jogo aberto. Inclusive teremos o vídeo do sorteio sendo realizado, né, na plataforma escolhida aqui pelo nosso coordenador técnico Gil Kleber. Você terá o sorteio sendo filmado para ver quem será o único vencedor. Você que está aí de repente pensando num prêmio de Natal, tem um amigo ponte pretano, namorado ponte pretano, namorada ponte pretana, um baita presente de Natal. Então é só abrir o @Rádio Bandeirantes Campinas e escrever o nome de 3 amigos na postagem oficial. Posso participar ou tô vetado? Vetado. Obrigado. Alô, Ponte Pretano, vá conhecer a nova loja 1900, a nova loja na Macaca, onde você vai encontrar produtos oficiais e licenciados. A loja 1900 está no estádio Moisés Lucarelli, ou você também pode encontrar os produtos acessando 1900mais.com.br. Atenção, Brasil, apita o árbitro, a bola está rolando em Ribeirão Preto. Júlio Nascimento. Emoções no microfone firme, forte, tradicional da Rádio Bandeirantes. A bola pertence ao time do Botafogo, que sai tocando pelo sistema defensivo com o zagueirão Robson. Robson entregando para o Alisson Maia. O Alisson Maia entrega a ponta esquerda, volta pelo sistema de defesa com Guilherme Romão. Guilherme Romão faz o recuo, toca a bola com o Alisson Maia. Recuado, o time do Botafogo trocando passes, a Ponte marca a sede de bola. Domina, Robson, tenta o levantamento para o campo de ataque, sobe a Apodi de cabeça, faz o corte na metade do campo. Apodi de primeira, João Veras que faz o pivô, tentou devolução pela ponta direita, o toque foi forte. João Veras não consegue domínio de bola, a bola se perde em lateral. É o primeiro arremesso manual que pertence ao Botafogo pelo campo de defesa. São os primeiros movimentos no Santa Cruz, Ribeirão Preto, 27ª rodada da Série B do Campeonato Nacional. Botafogo sai apertando a defesa do time da Ponte Preta, que sai tocando com a ponta esquerda, Guilherme Romão. Guilherme Romão recuando, entregando pelo centro do campo para Lazzaroni, para Dauan. Dauan tenta de calcanhar, o toque errado, a bola volta para o Botafogo. Na metade do campo, domina tanque de primeira para Matheus Anjos, foi para o solo. É falta
falta marcada para cima do Matheus Anjos, camisa 10 no gramado, falta marcada, Lupe. Chegou atrasado, camisa número 4, o Juan Renato por trás e fez a falta em cima do Matheus Anjos, que tem a 10 nas costas. Falta a favor no Botafogo, intermediária, campo de ataque. Vem bola na área da Macaca. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse o site sacitintas.com.br. Falta marcada para o time do Botafogo fazer a cobrança pelo sistema de defesa da Ponte Preta. Ataque do Botafogo, Matheus Anjos, Rafinha, Romão. São os candidatos na bola parada do Pantera. 2 minutos no primeiro tempo. É a Pezona, você acompanhando mais uma grande rodada com toda a equipe de Carlos Batista. Autorizado. O árbitro Rodrigo Miranda faz ali a contagem de passos para organizar a barreira da Ponte Preta e agora sim autoriza a cobrança de falta. Lá vem Botafogo, Rafinha na cobrança, bateu, espalma, Vinhas! Coloca a bola para escanteio. A primeira participação do goleiro Ponte Pretano. Escanteio pro Botafogo bater. A falta tinha endereço do Rafinha, camisa 11, mandou por cima da barreira. Primeira defesa do goleiro da Ponte. Escanteio, Rafinha na bola. Autorizado, Rafinha fez o levantamento na primeira trave, afasta a marcação, tira dali. A bola volta reboteada, é pro time do Botafogo, domina pela ponta esquerda, Guilherme Romão de primeira. É para a chegada do Wesley, puxou linha de fundo, Romão tentou cruzamento. A bola bate na marcação do Wellington Carvalho, se perde em linha de fundo. É apenas escanteio pro Botafogo bater. E é o primeiro escanteio do jogo a favor do time da casa. Guilherme Romão, camisa meia dúzia. É ele quem vai para a cobrança. 3 do primeiro tempo, 0-0. Tá tudo empatado em Ribeirão Preto. Por enquanto, ninguém mexeu no placar. Escanteio marcado para o Botafogo, jogada ensaiada. Rafinha rolou para Romão, Romão de cabeça. Segunda trave para Robson. Robson tenta o domínio de bola. Afasta a defesa da Ponte, tira dali o Wellington Carvalho. Pega o rebote, sai jogando Val pelo sistema defensivo. Recomeçando com o goleiro Darley. Darley sai jogando. Time do Botafogo vai sair jogando pelo sistema defensivo. Se enrolou com a bola, voltou para a Ponte. Atenção, Guilherme Pato dominou, se enrolou. Guilherme Pato também. O Darley aprontando crime em Ribeirão Preto, se enrolando com a bola, mas o Guilherme Pato não conseguiu aproveitar, Lupe. O Darley deu presente pro Pato, falou, Tó, vai ser feliz, Pato, mas o Pato não foi feliz na jogada e perdeu uma boa oportunidade, o camisa número 19 da Macaca. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalários, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda, de banho e muito mais. Diz que entrega pelo WhatsApp 99947 1980. Bola para o campo de ataque do time da Ponte Preta, domina pelo lado direito do campo, Apodi. Apodi tenta o passe por dentro, toca errado, a bola volta para o time do Botafogo, Tanque de primeira, dominou, girou, tocou para Wesley, para Wesley, na carregada de bola, soltou para Rafinha. Rafinha lá do esquerdo do campo, Wesley está impedido, ele segura, faz o passe para cima do primeiro, passou pelo Léo Pereira. Ainda ele, Rafinha dominou, gira para Matheus Anjos, o craque do time do Botafogo. Anjos dominou, levantou a cabeça, abriu bola pela ponta esquerda, faz o toque para Wesley, volta com Anjos por dentro. O toque de bola pelo centro do campo com Ranielli. Ranielli faz abertura de bola, lado direito, é para Val. Val tentou a enfiada na grande área, sobe. Renato de cabeça, mergulho, o zagueirão Ponte Pretano fica com ela da UAN. Pintou. Recua, volta a bola com o Lazzaroni que afasta, tira dali. Pintou o gol onde, Edu? No incrível América Lisca. Se arrebenta nos copinhos de água à beira do gramado. América 1, Sampaio Correia 0, comecinho de jogo. Vai pintar, pinta na Saci. Na Saci tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Acesse sacitintas.com.br. 5 minutos do primeiro tempo, são os primeiros movimentos. Botafogo e Ponte Preta, tudo igual, 0-0, ninguém mexeu no placar. O Botafogo sai jogando pelo sistema defensivo, domina o lado esquerdo do campo, tenta a enfiada de bola, o Robson. Bola solta pela ponta esquerda para a chegada do Romão, linha de fundo, Romão puxou para o pé direito, não é o bom. Cercado pela marcação do Léo Pereira, prefere o passe por trás, é para a chegada do Jonathan, penetrou na grande área, Rafinha para Anjos, tentou a finalização, foi para o Saulo, pediu falta, a arbitragem mandou seguir. Na sequência, falta marcada para cima da Podic para o contra-ataque, Lupe. Eu não vi nenhum lance faltoso em cima do Matheus Anjos na área. Jogadores ficaram pedindo pênalti no contra-ataque. O Apodi foi derrubado pelo Val, camisa número 2, que toma o primeiro cartão amarelo. Val, camisa 2 do Botafogo, tá amarelado. Muito bem, é o primeiro cartão amarelo do jogo, então Val, número 2 do Botafogo, aí na
reclamação também o time do Botafogo no lance anterior em relação ao lance com o Matheus Anjos. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 6 minutos do primeiro tempo em Ribeirão Preto, segue. Botafogo 0, Ponte Preta também 0, Edu. Quem fez o gol do América foi muito bom, o Marcelo Toscano, mas foi de pênalti, logo a 4 minutos. Em América 1, Sampaio Correia 0. O amigo Batista narrou do Brinco, Guarani 3, Operário 0. Um abraço pro Nelson, filho do Costinha, o Carlos Matozinho lá de Itatiba e o Gustavo do Flamboyant. 7 do primeiro tempo, já tem análise na Bandeirantes, domina o time do Botafogo pelo campo de ataque. Romão, recuando, entregando, soltando para Jonathan. Jonathan tem aberto o Robson, lado direito, o Val, pediu, recebeu, domina o camisa 2 já, amarelado no jogo. Val tentou por dentro, toque errado, buscava a jogada com o Matheus Anjos, a bola volta para o time da Ponte Preta. Camilo, na primeira participação do camisa 10. Camilo arranca, busca a jogada lá do esquerdo do campo, para Guilherme Pato, parou, pisou, Guilherme Pato, grande bola para Lazzaroni, linha de fundo, lançamento para Podi, furou, voltou. Léo Pereira na grande área, João Penas afasta a marcação, tá parado o jogo. Se a bola passa pro Camilo, ia ser uma verdadeira bomba, hein, Antônio Lupe? Faltou comunicação no ataque da Ponte Preta depois do cruzamento do Lazzaroni. O Apodi tentou pegar ali uma espécie de voleio, todo atrapalhado. Se ele deixa a bola pro Camilo, o camisa 10 teria condições de mandar a bola pro fundo da rede. Tudo igual no Santão, 0-0. Hora de análise aqui na Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, o comentarista da Palavra Fácil. 8 minutos do primeiro tempo. 0-0, Tigrão. Botafogo é melhor. A Ponte joga atrás, puxou as suas linhas para trás, tenta um expediente de contra-ataque. Até agora, muito pouco jogo, claro. Até agora não encontrou nenhum espaço para contra-golpear. Joga atrás, a Ponte esperando o Botafogo. E o detalhe, o Pantera já criou 2 jogadas de qualidade, fazendo 1-2 pelo seu lado esquerdo de ataque em cima do Léo Pereira. Caçapa cantada. Em guerra avisada, morre quem quer. 8h40 do primeiro tempo, vem para o campo de ataque o time do Botafogo, lado esquerdo do campo. Rafinha vai para a finta, sofre a falta nele. Rafinha foi pro solo, o jogo tá parado, falta marcada, falta pro Botafogo bater. Falta do Léo Pereira, camisa número 71, tentou ali buscar o espaço, mas com falta. Falta a favor do Botafogo, Rafinha reclama. Matheus Anjos, camisa 10 e Guilherme Romão, os candidatos para a cobrança na falta pelo lado esquerdo. Para ter um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, liga agora, 3241-7229 ou acesse cafemorais.com.br. Falta marcada para o Botafogo, Guilherme Romão passa na bola, deixa para Matheus Anjos. Levantamento também na marca do pênalti, desvio, afasta a marcação na ponte, voltou para Romão. Ajeitou o pé direito na bola, bateu na casinha! Do Botafogo! 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 Orgulho de Ribeirão. Romão, número 6, a camisa dele. A falta cobrada lá do esquerdo do campo, Matheus Anjos levantou. Reboteou mal, a defesa da Ponte afastou o Wellington Carvalho nos pés de Guilherme Romão. Ela caiu na direita, ninguém esperava a finalização, ele bateu forte no cantinho de Gorovinhas para abrir o placar em Ribeirão Preto. Beleza, Guilherme Romão, beleza, Botafogo, Pantera sai na frente. Botafogo 1, Ponte Preta 0. O detalhe do gol aqui na Bandeirantes é seu, Antônio Lupe. Guilherme Romão era um dos candidatos para a cobrança da falta, mas quem bateu foi o Anjos. A bola acabou sobrando para o camisa número meia dúzia, que de perna direita ganhou do Apodi. Léo Pereira ficou olhando e na finalização o Dauan não conseguiu dividir a bola. Guilherme Romão bota a bola no fundo da rede. É o primeiro gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro, o primeiro no jogo. Tá no placar do estádio Santa Cruz, Botafogo 1, Ponte Preta 0. Gleger Zorzin, 10 minutos do primeiro tempo. O Tigrão alertava que o Botafogo era melhor e abre o placar o Pantera. Gleger. E abre o placar pelo lado direito, né, de defesa da Ponte. Uma jogada, uma falta infantil que fez o Léo Pereira. E aí a recomposição errada, marcaram errado, marcou. Aliás, a Ponte tem muito esse defeito, né? O Botafogo tá a 120 km por hora e a Ponte tá a 40. Esse é o detalhe. Se tá ligado, não toma o gol.
A Ponte entra desligada no primeiro tempo, toma 1-0 e olha, Júlio, totalmente desorganizado. Quando você baixa as suas linhas, você tem que organizar para você tentar pegar o seu time adversário num contra-ataque, né? Esse seria uma estratégia. O problema é que a Ponte está com a linha baixa, com dificuldade de recomposição, com dificuldade na marcação e não tem absolutamente nada de organização para um possível ataque. Então, toma o gol, o Botafogo merece o resultado, Júlio. Vem pro campo de ataque, a Ponte Preta tenta a resposta, Guilherme Pato. Dominou, recolheu, deu pra Ponte de primeira, bola boa, linha de fundo pra Lazzaroni. Pra trás, pra Dauan, subiu de cabeça, Dauan no canto, encaixa o goleiro Dailey. Faz a defesa, uma Ponte bonita, boa triangulação da Macaca, Lupe. E começou com o Camilo, que deu um passe de costas e de primeira pro Lazzaroni, que fez o cruzamento de perna esquerda. O camisa número 5, o Dauan, veio por trás, subiu mais alto que a defesa do Botafogo. E no cabeceio, Derlei fez a defesa. Valdemir Gomes, assim como no jogo do Paraná, Ponte Preta sofrendo com o rebote da bola parada, 1-0 Botafogo, Tigrão. Tudo do lado direito, né? Se você olhar direitinho o replay aí, você vai ver que o Apodi pelo menos tenta dividir. O Léo Pereira, ele fica assistindo, olhando, né? É um jogador limitado, a culpa não é dele. A culpa é de quem o escala. Então eu falei aqui, porque de repente dá certo, e aí a gente, tá vendo, ou não dá certo. Mas por que você tá falando agora que perdeu? Então antes de começar o jogo eu disse, a Ponte já começa perdendo de 1-0 para um time que tem 20 pontos e ela tem 40. Por esta opção errada do treinador. Eu não vou ficar aqui fazendo repetição a todo momento daquilo que eu já disse. Eu não vou ficar aqui fazendo apologia à demissão de treinador. Mas eu acho que essa diretoria da Ponte, ou ela toma providência, ou ela tem que renunciar coletivamente, em respeito à entidade de 120 anos. Só isso. 13 minutos do primeiro tempo, Botafogo 1-0 para cima da Ponte Preta, gol marcado pelo Guilherme Romão, jogador do Corinthians. A bola volta pelo campo de defesa do time da Ponte Preta, domina Lazzaroni faz o recuo de bola, é para Neto Moura, pé direito na bola, atravessa da esquerda para a direita para Léo Pereira, desiste do lance, Léo Pereira, a bola se perde em lateral, apenas o arremesso manual marcado para o time do Botafogo. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Bola fica com o Botafogo pela metade do campo. Chega Matheus Anjos, tenta o levantamento para o campo de ataque, sobe de cabeça a defesa do time da Ponte Preta, recupera Léo Pereira, fica com ela aos trancos e barrancos, tenta se movimentar, perdeu a bola Léo Pereira, mas com falta. Léo Pereira assustou agora toda a defesa da Ponte Preta, mas sofreu a falta ali do Wesley. E o jogo tá parado. Aliás, a contratação do Wesley é polêmica, né, Lu? Porque tava olhando aqui o noticiário do Botafogo, né? Muitos protestos com a contratação do Wesley Piontek, porque ele ainda tá num processo, né? Inclusive em regime semiaberto. Aí acusado de agredir a ex-esposa. Então foi uma contratação muito polêmica aí do Botafogo na última semana. Muito polêmica, atleta que pertence ao Red Bull Bragantino. Ele que foi sondado, inclusive, aqui pela Ponte, não deu certo. O Paraná chegou a anunciar a contratação dele, mas desistiu por conta desse episódio. E o Botafogo manteve a contratação do Wesley por empréstimo. Atacante que hoje faz o seu primeiro jogo. Na verdade, ele é formado no Botafogo de Ribeirão Preto. Ele retorna ao time, ao Santa Cruz, para defender a equipe até o final da Série B. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirante. 15 minutos do primeiro tempo em Ribeirão Preto agora. Botafogo 1, Guilherme Romão, Ponte Preta 0, Edu. Segue primeiro tempo de América Mineiro 1, Sampaio Correia 0, 20h30 tem CRB e Cruzeiro. E o Charutinho lá da Rua Moscou, toda a sua turma aqui, Serjão, Dedé, Marcelo, Orelha, Niel, Zóio, Vesgão, Kaká, Davi, Moisés, o Bacana e ele. Quem, Júlio? Out of square, fora de esquadro. Exatamente, traduzido, fora de esquadro. Falta marca grande, fora de esquadro. Sensacional, cara.
Meu filho poderia chamar fora de esquadro tranquilamente. 16 minutos do primeiro tempo. Falta marcada para o time da Ponte Preta fazer a cobrança. Levantamento na primeira trave. Sobe de cabeça. Val afasta, tira dali. Arremesso manual marcado para Macaca. Camilo quer jogo, camisa 10. Chama a partida, Camilo. Faz a cavadinha buscando jogada com o Dauá. Afasta, sobe de cabeça, Jonathan. Rebote do Neto Moura. Coloca no chão, Neto Moura tem aberto pela ponta direita. Léo Pereira, para ele toca. Léo Pereira pisa na bola, entrega para o Wellington Carvalho. De primeira, na largadinha para Juan Renato. Se enrola com a bola, prefere a devolução. Vem com o Wellington Carvalho. O time da Ponte Preta troca passes pelo campo de defesa. Domina Léo Pereira. Ele arranca pela ponta direita, abre os braços, pede opção, encontrou o João Veras, vem no pivô, João Veras entregou pela ponta direita para Podi, pisa na bola, Podi. A devolução vem com o Léo Pereira, vai tentar a inversão, hein? Da esquerda, da direita para a esquerda, para Camilo, sobe de cabeça, Robinson coloca a bola para fora. Dessa vez a jogada do Léo Pereira era boa, escanteio marcado para a Ponte, Lupe. Tentava o Camilo, que estava aberto lá na ponta esquerda, a inversão de bola, mas o zagueiro Robson, camisa número 3, foi mais ligeiro e mandou de cabeça a bola pela linha de fundo. Macaca tem escanteio. Camilo e Lazzaroni na bola. Atenção, escanteio marcado para Ponte Preta. Quem sabe na bola parada. 17 do primeiro tempo, levantamento fechado. Afasta a marcação do Botafogo. Manda a bola para a lateral, arremesso. Manual marcado para o time da Ponte fazer a cobrança. Segue no ataque a Macaca lá do esquerdo do campo. Domina Lazzaroni. Para Camilo, para Lazzaroni. Levantou na boca do gol, saiu mal, goleiro Apodi. Apodi perde uma chance incrível. Errou na movimentação. Camisa 22 da Macaca. Chance inacreditável que perde a Ponte no jogo. Botafogo recupera a bola pela metade do campo, domina, tenta sair jogando na metade com um jogador que é Jonathan. Jonathan foi derrubado, recupera o time do Pantera. Entrega a bola com o zagueirão Alisson Maia. Na ponta direita ele faz a abertura de bola para Val, tem liberdade. Ele carrega, vem por dentro. Val soltou de primeira na tabela, boa para o campo ofensivo do time do Botafogo. Boa bola pela ponta direita, foi desarmado. O jogador do Pantera recupera. Camilo deu bote, entregou para dar uma devolução para o lado esquerdo do campo, é para Pato. Pato em profundidade, carrega para Ponte Preta, levantou na boca do gol, Apodi de cabeça, ajeitou para Camilo, Camilo domina contra a marcação de dois jogadores, ele faz o passe, segura, prende bola, Camilo, volta a bola com o Léo Pereira pela ponta direita do campo de defesa, ele centraliza jogo, entrega a bola com o Neto Moura de primeira vem com o Juan Renato, se manda, vai embora camisa 4, como se fosse um ponta, entregou para Lazzaroni, levantou a cabeça, enxergou Apodi, cruzamento para ele, Apodi de cabeça, pintou o gol para fora! Apodi subindo de cabeça, aquela bola mascada, com veneno. Quase engana o goleiro, vai para o fundo do gol, a bola vai para fora, Lupe. Uma cabeçada meio despretensiosa do Apodi para cima, mas a bola acabou caindo. O camisa 89, o Darley goleiro, só protegeu, mas ela ainda chegou a pegar no travessão e se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro do Botafogo. Você que está com o seu celular aberto, WhatsApp online, agora o Ponto 10 também tem WhatsApp. Faça o seu pedido pelo delivery. Anote o telefone: 97410-6068. Receba a melhor pizza de Campinas aí na sua casa com pedido pelo WhatsApp 97410-6068. Delivery do Ponto 10, entrega para você. 19 minutos do primeiro tempo, sai jogando pelo campo de defesa do time da Ponte Preta. Domina pelo lado direito do campo, Léo Pereira pisa na bola, solta a bola com o Wellington Carvalho. Igor Vinhas quer participar do jogo, Wellington Carvalho prefere prender. Entrega agora com o Juan Renato. Juan Renato tem na ponta esquerda, Guilherme Lazzaroni, toca para ele, Guilherme Pato vem buscar o jogo. De primeira faz o passe lateral, Guilherme Pato para Juan Renato. Juan entregando para o Wellington Carvalho, sobe agora a linha de pressão do time do Botafogo. O Wellington Carvalho sem opção foi obrigado a voltar com o Igor Vinhas. Igor Vinhas de primeira fase de revolução com Juan Renato. Passe mascado para Guilherme Pato. Foi pro solo, pede a falta. A arbitragem deu falta nele. O jogo tá parado. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 20 minutos no primeiro tempo em Ribeirão Preto. Segue. Botafogo 1, Guilherme Romão, Ponte Preta 0. Tivemos à tarde Juventude 2, Oeste 2. O Pedrinho empatou aos 48 para o Oeste. 20h30 tem Avaí Chapecoense. Alô, família Marinheiro, Dadá de Barão, Ernesto Nista e o Alan da Flórida, Estados Unidos. Rádio Bandeirantes. Vem Ponte para o campo de ataque. Lazzaroni dominou o lado esquerdo do campo, cruzou para Camilo. Passa por ele, passa por todo mundo. Se perde agora em linha lateral. O jogo está parado, arremesso manual marcado. É para o time da Ponte Preta para fazer a cobrança, do Botafogo para fazer a cobrança pelo campo de defesa. Valdemir Gomes, o comentarista da Palavra Fácil, 21 do primeiro tempo. Como é que tá o jogo, Tigrão? Botafogo, ao fazer o gol, recuou um pouco. A Ponte tem uma jogada importante pelo seu lado esquerdo.
Aparecem por ali o Guilherme Pato e o outro Guilherme, o Lazzaroni. É o único expediente que tem a Ponte. Vai de novo por lá. Lado esquerdo do campo, Lazzaroni dominou, recolheu, tenta o cruzamento, é pra Pudim de cabeça, afasta a marcação, tira dali, a bola volta pelo campo de defesa do time do Botafogo, recupera Rafinha, lado esquerdo do campo, ele pisa, pensa, entrega pra Jonathan, recolheu, faz a finta para cima do primeiro, Apodi deu bote, recuperou a Apodi pro time da Ponte Preta, perna esquerda na bola pra fora! Apodi foi valente, brigou pela bola, tentou a finalização, mascado ali, parece que teve um desvio, a bola foi pra fora. Escanteio para Macaca bater. Eu tive a percepção que o João Veras acabou atrapalhando o Apodi na finalização. Mesmo assim, ele conseguiu chutar, a bola desviou na zaga do Botafogo. E a Macaca tem escanteio, tenta o gol de empate. Escanteio para a Ponte, jogada ensaiada, bola rolada pela ponta direita. Neto Moura, na segunda trave, cruzamento para o Renato, sobe de cabeça, ajeita na metade do campo. Afasta a marcação do Botafogo, tira dali. Robson pega o rebote e coloca para correr o time do Botafogo. Wesley domina a ponta direita, se enrola com a bola, recupera. Guilherme Pato deu bote. Lá no sistema defensivo, Pato recuperou e recupera. Fica com a bola o time da Macaca. Quer completar mais algum ponto que você queira colocar aqui na transmissão, Tigrão? Vai desordenadamente a Ponte, né? É um time lento, mas que tem uma jogada importante e o expediente da Ponte é jogar bola na área. Aí sobe o Apodi, já foi numa delas o Camilo, João Veras meio perdidão, mas está tentando se apresentar. O Botafogo baixou as linhas. Não tem a Ponte outra alternativa que não tentar chegar ao gol do empate, mas com muita desorganização, com muita limitação técnica, com muitos passes errados e tendo de positivo essa ala esquerda que já criou 2 ou 3 boas jogadas, Guilherme Pato e Guilherme Lazzaroni. E o Cleber Zorzinho daqui a pouco vai falar sobre a movimentação do Camilo, camisa 10 da Macaca. É lateral marcado para o time da Ponte Preta fazer a cobrança lado direito do campo. Léo Pereira tenta o levantamento para o campo de ataque. Romão sobe de cabeça, a bola volta no Dauan. Dauan mata no peito e coloca na grama, soltou para Lazzaroni. Vai mandar daí, Lazzaroni, tá de longe, bateu para fora. Linha de fundo, apenas tiro de meta. Longe do gol, longe dos jogadores da Ponte Preta. 1-0 para o time do Botafogo. E aí, Cleber Zorzinho, queria que você destacasse a movimentação do Camilo. É o camisa 10 da Macaca. Eu gosto da movimentação do Camilo, apesar de estar jogando num espaço ali, num setor muito povoado, né? Ele sai para buscar, ele vem, ele tem essa mobilidade de meio de campo. O que falta para a Ponte é o João Veras entrar um pouco mais no jogo. Ele dá essa alternativa também ao Camilo de uma tabela, no momento em que o Camilo pega a bola. E até mesmo nas jogadas citadas pelo Tigrão lá pelo lado esquerdo, João Veras tem que se posicionar. É tudo que um centroavante quer, é bons cruzamentos, né? E bolas em condições de fazer o gol. Olha a Ponte aí, Júlio. Guilherme Pato lançado por Neto Moura, puxou o pé direito na bola, desviada, a bola se perde em lateral. Pois não, Guilherme? Então ele precisa se reposicionar. Se posiciona para essas bolas, para essas jogadas. É a jogada que tem dado certo para a Ponte. Então o João Veras precisa entrar um pouco mais no jogo e até mesmo para ajudar ali o Camilo numa jogada de tabela, numa jogada de pivô. Isso é importantíssimo e o João Veras tem essas características. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi de Guaçu e um escritório comercial em São Paulo. Compre também no site luitex.com.br. Pro campo de ataque, o time da Ponte Preta, Camilo tentava o passe por dentro, afasta a marcação do time do Botafogo, a bola volta pelo sistema de defesa. Tenta ser jogando o Botafogo pelo campo de ataque, chega a defesa da Macaca com o Igor Vinhas. E atenção, em postagem liberada, Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, você vai na postagem oficial, coloca aí, marca aí 3 amigos, 3 arrobas aí na postagem oficial, na Rádio Bandeirantes Campinas, e você vai concorrer a essa camisa da Ponte Preta que o torcedor que acompanha pelo YouTube está vendo, número 9, camisa oficial de jogo número 1. Não fique de fora, o sorteio será feito, filmado, no jogo aberto após a partida entre Botafogo e Ponte Preta. E você, torcedor ponte pretano, conheça a nova loja da 1900, preparada com muitos produtos oficiais e licenciados. A loja 1900 está no estádio Moisés Lucarelli e você também encontra os produtos acessando 1900 mais
26 minutos do primeiro tempo. 1-0 para o Botafogo. Bola solta pelo campo de defesa do time da Macaca. Afasta Igor Vinhas, coloca a bola pelo campo de ataque, sobe de cabeça. Robson, a bola volta na metade do campo com Camilo. Passou a Podi, pediu o Camilo. Vem lançamento, linha de fundo muito forte. A bola se perde apenas em tiro de meta, marcado para o Botafogo fazer a cobrança. O tempo passa. Meu cronômetro marca você. Confere na Bandeirante. 26 minutos no primeiro tempo no estádio Santa Cruz. Segue. Botafogo 1, gol marcado pelo Romão. Ponte Preta 0, Edu. Olha lá no Independência, o Sampaio Correia empata em primeiro tempo. Agora América Mineiro 1, Sampaio Correia também 1. Atenção, Menegildo do São Bernardo, muito obrigado. Tem mais aqui, André Vanderlei. Hoje está em Porto de Galinhas. O Sebastião do Parque Santa Bárbara está ajoelhado no milho, sofrendo com a Macaca, o Pedro do Jardim do Lago e o Pedro Pereira do Jardim dos Oliveiras. 27 minutos no primeiro tempo, o jogo tá parado. Léo Pereira sofre a falta marcada para o time da Ponte, Lupe. Isso aí lá em Ribeirão chama rodo. O Rafinha passou o rodo no Léo Pereira, que até tentou continuar a jogada, mas o árbitro marcou a falta a favor da Macaca, lado direito. Vem bola na área do Botafogo, Camilo na bola. Antônio Augusto, quando jogastes, passastes muito rodos? Vários. Você bate, hein, Lupe? Brincadeira, Lupe jogando bola não dá não, cara. 27 do primeiro tempo, 1-0 para o Botafogo, falta marcada para Ponte. Lazzaroni, Camilo, são os candidatos na bola parada, falta lateral. Podem levantar na grande área, ou quem sabe, um chute direto, Camilo. Levantamento vem na segunda trave, sobe de cabeça, afasta tanque. A bola volta para Guilherme Pato, ajeita Guilherme Pato, se enrola com a bola, consegue fazer a finta para cima do primeiro, ajeitou, soltou para Dawood, primeiro tenta o levantamento, a bola bate na marcação, voltou. Neto Moura para Guilherme Pato, uma bomba, explodiu no jogador do Botafogo. Rebote do Pantera, Wesley, domina na metade do campo, solta a bola curtinha na metade com Jonathan. Jonathan faz a finta, boa jogada de habilidade. Ele atravessa a bola até chegar na esquerda. É para Rafinha, pisa na bola, espera a passagem do Romão. Romão como um foguete, passou pela ponta esquerda, prefere segurar, vem a bola com Jonathan. Júlio. E recomeça a bola com o time do Botafogo lá atrás. Chamou, falou. Não, Júlio, só um detalhe rápido, né? Pois O Lupe não. estava dizendo aí que ele já passou muitos rodos, mas eu queria que ele contasse a atuação dele no gol. Lupe é um grande goleiro. Você lembra da média lá, Lu? Sim. Quantos gols no 5 campeonato? jogos, 15 gols sofridos. Mas tá melhorando. A meta é sofrer 14 no próximo campeonato. 28 do primeiro tempo no estádio Santa Cruz, 1-0. Botafogo vai vencendo a Ponte Preta. Júlio. Pois não, Edu? Então, rapaz, você sabe quem que fez o gol do Sampaio Correia? Calma aí, deixa eu pensar. Atenção, é difícil, hein? Eu acho. Começa com C de Não. cebola. Pelo seu jeitão, você tá ironizando. Você tá ironizando. E se você tá ironizando é porque o cara mete muito gol. Se for essa lógica, 2 mais 2 é 4, Caio Dantas. Mas você tá indo muito bem, como sempre. Olha, Júnior Nascimento de Ogum, exatamente, hein? O Caio Dantas marcou o seu 17º gol na Série B. Está 1-1 lá no Independência, América e Sampaio. Muito bom centroavante, hein? Aliás, a Série B com vários times com jogadores de ataque marcando. Mas a maioria foi embora, né? O Juventude perdeu o Breno Lopes. Breno Lopes foi embora. Aquele Léo que era... Gamalho, Léo né? Gamalho. Foi pra fora também. O O João Paulo da Roger, Ponte, né? O Roger foi embora. O João Paulo foi para Fortaleza. 29 do primeiro tempo, Botafogo 1-0 para cima da Ponte Preta, escanteio para Macaca, Lupe. Mais um escanteio no jogo, depois de uma bola desviada pela zaga do Pantera. Ela se perdeu pela linha de fundo. Escanteio lado direito. Camilo, camisa 10 na bola. Atenção, escanteio marcado é para Ponte Preta fazer a cobrança lado direito do campo. Camilo, autorizado, vem para a grande área. Camilo levantou no segundo poste, sobe de cabeça. Wellington Carvalho, a bola desviada. Vai saindo em lateral, mas a arbitragem está parando, marcando falta contra a Ponte Preta, Lupe. Em cima do Robson, camisa número 3, zagueiro da equipe do Botafogo. O goleiro Darley pede calma, a falta foi do João Veras, camisa número 9. 1-0, Botafogo vence em Ribeirão Preto. Na Saci tem coral e tem souvenir, tem todas as tintas e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pintou gol, Edu informou, gol do Sampaio. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. O tempo passa, meu cronômetro marca você, confere na Bandeirante. Chegamos à marca dos 30 minutos, primeiro tempo em Ribeirão Preto, segue.
Botafogo 1, marcou Guilherme Romão. Ponte Preta 0, Sérgio Eduardo. Então, rapaz, esse WhatsApp aqui tá carregado, viu? A coisa aqui tá feia. Se eu levar aqui o WhatsApp aqui pro Zé Pilintra, um saco de sargrosso pipoca, não vai ter jeito. Samuel do Nova Europa. Alô, Samuel, muito obrigado. Tem Libertadores em 21h30, Defensores del Chaco, Libertad e Palmeiras. 31 do primeiro. Tá tudo bem aí, Gilberto Sufi? Houve um barulho de explosão aqui no estúdio ao lado. É porque chegou o solfejo. Foi ele levantar. Desesperado, esbaforido. Ele foi levantar, cara. Caiu da cadeira. Que isso? Calma, Giba. Gilberto Sufi, não pode falar de comida pra esse homem, hein, Júlio? Ele tá nervoso e com fome, cara. Brincadeira, viu? Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Na Avenida Alberto Medajon, número 303, Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. 32 minutos. Aproveitar que o jogo está parado aqui, você, torcedor Ponte Pretano, uma camisa oficial de jogo será sorteada no Jogo Aberto, aqui o nosso pós-jogo da Rádio Bandeirantes. É muito fácil para participar. Você vai no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, e vai marcar 3 amigos na postagem oficial. Sorteio depois do jogo. E vem a Ponte Preta para o campo de ataque, domina a Podi pela ponta direita, levantamento para Pato, afasta a marcação, um desvio fundamental do jogador do Botafogo. Resvala, manda a bola para a lateral. Tem pressa, Macaca, domina, Guilherme Lazzaroni, entrega de primeira para Neto Moura. Neto Moura solta a bola com o Juan Renato, levanta a cabeça, Léo Pereira vem se movimentando na ponta direita, ele prefere o toque, é para o Wellington Carvalho, por dentro da Juan, pede, Léo Pereira, segura, vai arrancar, vem na velocidade, trabalha a bola com o Camilo, faz o passe, Camilo tentava jogar com o João Veras, que não entendeu. O raciocínio não foi rápido do João Veras, a bola volta nas mãos do goleiro Darley para sair jogando pelo sistema de defesa. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos, escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando a você ótimo sabor e aroma único. Encontre dos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br. 33 do primeiro tempo, 1-0, Botafogo vencendo o gol marcado pelo Guilherme Romão. Alô, você que está ligado pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se inscreva no canal, ative as notificações. Acompanhe sempre as jornadas esportivas e os programas diários da Rádio Bandeirantes pelo YouTube e também pelo Facebook Rádio Bandeirantes Campinas. O jogo está parado, falta marcada já cobrada para o time da Macaca. Lazzaroni recebe lá do lado esquerdo do campo. Trabalha, solta com o João Veras, aos trancos e barrancos. João Veras pede a falta, a arbitragem não deu bola para o time do Botafogo. Mais uma jogada sem sucesso do camisa 9 da Macaca. Detalhe no ar. Não vejo o futuro, mas vidente. Não sou vidente, essa é a palavra, desculpa, fugiu. Mas no intervalo, acredito que 2 substituições. Alguém na vaga do João Veras e o Léo Pereira também deve sair para entrar com a Podi, ser deslocado para a direita, pelo visto. Já o Valdemir Gomes analisa, vem para o campo de ataque o time da Ponte Preta, João Veras recebe a falta. E aí, Tigrão, será que vai pintar alteração logo no intervalo? Ponte Preta não joga bem, Valdemir Gomes. Não joga bem, não. Só tem uma jogada, meter a bola na área lá, a zaga do Botafogo alta, tira todas. João Veras e Léo Pereira, figuras nulas. Absolutamente sem nenhuma expressão, sem nenhuma participação. Pode agora, mais uma lateral, pode bater na cabeça de um deles e entrar. Futebol é assim, mas produção baixíssima. Não merecem sequer terminar o primeiro tempo. Falta marcada para o time da Ponte Preta, Lazzaroni, autorizado o desvio de cabeça, a bola vai entrando para fora! Passa por todo mundo, ninguém para completar, o Juan Renato passou beliscando a bola e ela vai para fora, Lupe! Depois da falta cobrada pelo Lazzaroni, o Dauan deu uma casquinha de cabeça e a bola sobrou pro Juan Renato, camisa 4, que não alcançou a bola e ela se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta pro Darley. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Vem pro campo de ataque o time do Botafogo. Lançamento para Rafinha, toque de cabeça. Passa por ele, a bola se perde, linha de fundo. Júnior. Perigosa do Botafogo, pois não, Não, só para dizer que espero que isso não aconteça, né?
Mas a Ponte tá indo desordenadamente para cima e na bola parada, uma do lado, outra do outro, lado direito, lado esquerdo, vai todo mundo e a volta é lentíssima. O Botafogo prepara no contra-ataque o segundo gol. Fez o gol e recuou, deixou de pressionar a Ponte, mas essas descidas desordenadas, com essa recomposição, essa volta lenta, mas são um convite para que o Botafogo, numa jogada de 2 ou 3 toques, faça o seu segundo gol. Domina para o campo de defesa o time da Ponte Preta, sai jogando o Wellington Carvalho. Trabalha com o Renata Macaca, fica trocando passes. Ponto 10, restaurante, agora com o WhatsApp direto para o seu pedido delivery. 97410-6068. Receba em casa a melhor pizza de Campinas. Peça pelo WhatsApp Delivery 97410-6068. O Delivery Ponto 10 entrega para você. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirante. 37 minutos é o primeiro tempo em Ribeirão Preto, segue. Gol do Guilherme Romão, Botafogo 1, Ponte Preta 0. Olha a conta honra, era de Caruaru, Pernambuco. Até eu fiquei assustado, eu parei aqui, né? Ela de Caruaru, grande Caruaru, Pernambuco, o seu Francisco. Muito obrigado, seu Francisco, e de Capivari, Carlinhos e o Pedro, nosso muito obrigado. E amanhã tem Brasileirão, hein? Jogo atrasado da 18ª rodada, Morumbi, 21h30. O líder São Paulo recebe quem? O Botafogo do Rio. Rádio Bandeirantes. A bola volta para o time da Ponte Preta. João Veras, chapéu no zagueiro. Tá valendo tudo. João Veras entrega a bola pelo campo de defesa. Tenta Léo Pereira na primeira com a Podi. A bola bate na marcação da Podi. Volta no jogador do Botafogo, mas tá parado o jogo. Falta marcada do capitão na Macaca. Podi não tá valendo nada. O jogo tá parado, falta marcada para o Pantera fazer a cobrança pelo campo de defesa. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas. Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e também um escritório em São Paulo. Compre também no site luitex.com.br. Gleger Zorzin, 38 do primeiro tempo. 1-0 Botafogo, Gleger. Ponte está com muita dificuldade na criação das jogadas, né? Muita dificuldade. Tem essa jogada aí pelo lado esquerdo, que agora o Botafogo já viu que é o forte da Ponte, já está marcando um pouco mais lá, dificultando a passagem do Lazzaroni, dificultando a entrada por dentro do Guilherme Pato. Então a Ponte com muita dificuldade de criação. Um time totalmente desorganizado, que depende aí de uma jogada ou outra de lampejos do Camilo, que é muito bem marcado, né? Eu tentaria, eu como disse o Tigrão, já voltaria, já no primeiro tempo, já faria algumas alterações para tentar, né, surpreender o Botafogo. O Botafogo abaixa suas linhas, querendo ou não, é um time organizado no aspecto de marcação, por isso a Ponte encontra toda essa dificuldade. Se vai ser sim numa bola parada, num cruzamento ou num cabeceio. Entrada, triangulando, fazendo jogadas, vai ser difícil para a Ponte, Júlio. 39 minutos do primeiro tempo, vem para o campo de ataque o time da Ponte Preta, perde a bola, Neto Moura não consegue o domínio, sai jogando o Botafogo errado, dá o deu bote, tenta, o toque de primeira, chega Romão, afasta, coloca a bola para Matheus Anjos na ponta esquerda, no pé de ferro, ganhou Léo Pereira, deu para Camilo, para Podi, boa bola, tá parado o jogo, impedimento marcado a Podi, o Camilo estava na banheira, Antônio Lupe. E essa banheira não é legal. O Camilo estava voltando da posição de impedimento e o assistente de número 1, Diogo Carvalho Silva, pegou a posição irregular do camisa 10 da Macaca. Na Saci Tintas tem coral e tem souvenir, tem todas as cores, as maiores marcas do Brasil. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse o site sacitintas.com.br. A bola volta para Daú, domina para o time da Ponte Preta, Léo Pereira, atravessa a jogada, conserta, Wellington Carvalho, entrega de primeira para Neto Moura para Camilo, Camilo vem para o contra-ataque, passa pela ponta esquerda, Guilherme Lazzaroni, pediu, Lazzaroni correu atrás da bola, ajeitou, tocou para Pato, Pato de primeira para Camilo, Camilo, devolução, vem com Pato, na ponta, Pato arranca, vem na velocidade para Camilo, boa triangulação, devolveu para Pato, ajeitou para Dauan, vai bater pro gol, Dauan bateu, trava a defesa do Botafogo, coloca a bola para fora. Agora envolveu o time do Botafogo, a Ponte Preta, boa trama.
A finalização do Dauan, a bola bate nas costas, o jogador do Botafogo se perde. Lateral marcado para fazer a cobrança macaca. Vem pela ponta direita, Léo Pereira faz a movimentação. Léo Pereira aponta para João Veras, prefere toque curto, volta com Neto Moura. Neto Moura para Léo Pereira, tentou a caneta para cima do marcador, perde a bola. A bola volta para o Botafogo, tenta sair jogando com Rafinha pela ponta esquerda. Rafinha ajeita, solta com Jonathan. Jonathan faz o passe, volta curto, solta a bola com Matheus Anjos. Matheus Anjos entregou, jogada pela ponta esquerda. É para Tanque, passa, pede no apoio Wesley. Tanque segurou contra a marcação do primeiro, prende bola, o time do Botafogo. Espera a passagem do Matheus Anjos, volta, recomeça com o Romão. Romão pela ponta esquerda, domina, entrega a bola por dentro. Ele volta no apoio, é jogada pela ponta esquerda do campo de defesa, sai jogando com o jogador Anquero, Ranieri volta de primeira, é para a chegada do Robson, pelo lado direito do campo de ataque, Matheus Anjos pede, recebe Matheus Anjos, vem para ofensivo, camisa 10, o time do Botafogo, tocou para Rafinha na vertical, puxou pro pé direito, soltou para Romão vem na ponta, Rafinha pede no apoio, toca para Matheus Anjos ajeitou errado, a bola volta, fica pro time da Macaca. Camilo pega o rebote, fica com a bola, devolveu, soltou essa bola no comando para a chegada do Guilherme Pato tem Lazzaroni, tenta o toque de bola, a bola bate na marcação do jogador do Botafogo, não. Foi o Pato que tocou errado, lateral marcado é pro time do Botafogo para fazer a cobrança pelo campo de ataque. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 42 minutos é o primeiro tempo em Ribeirão Preto, segue. Botafogo 1, marcou o Romão, Ponte Preta 0, Edu. Então, Guarani 3, Operário 0, foi à tarde, o amigo Batista narrou aqui, gols do Vagninho, Bruno Salve, Lucas Crispim, primeiro tempo lá no Independência, América Mineiro 1, Sampaio Correia também 1, 21h30 tem CRB e Cruzeiro, Cuiabá e Vitória, Avaí e Chapecoense. O Dorivaldo 7918, muito obrigado. Edmilson, Ponte Pretano, morando em Mogi das Cruzes. E o Renato Filho de Jaguariúna. 42 minutos e 30 no primeiro tempo, Botafogo aceno para cima da Ponte, tem falta, o Pantera vem para fazer a cobrança, Matheus Anjos e Guilherme Romão, sempre a dobradinha. Já deu certo uma vez no primeiro tempo. Romão autorizado, levantamento na primeira trave, toca de cabeça, afasta a marcação, voltou para Tanque, o toque, a bola vai para fora, sobe, vai em linha de fundo. É tiro de meta, Lupe. O Tanque também o Wesley, camisa número 24, Wesley Piontek, que acabou finalizando, dividiu com o Apodi, a bola subiu, tiro de meta pro Vinhas. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima. Guilherme Pato domina para o time da Ponte Preta, solta a bola lá do lado esquerdo do campo, solta de primeira para Lazzaroni, larga, solta, vem com Dauan para Neto Moura levanta a cabeça pela ponta direita para Wellington Carvalho para Léo Pereira, lado direito do campo, Wellington Carvalho, tenta o levantamento para Apodi, o toque para fora, Apodi, não, Apodi, foi finalizar com o pé esquerdo, não é o pé bom. E foi muito mal, né, Antônio Lupe? Ele tinha, né, a possibilidade de dominar a bola e escolher uma opção melhor na hora da finalização. Depois de mais uma assistência do camisa 10, Camilo. Pegou mal, pegou fraco na bola. Ela se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Darley. 44 minutos do primeiro tempo. Gleger Zurzinho, sua análise final sobre a primeira etapa, Gleger. É aquilo que nós dizíamos, né, Júlio? A Ponte totalmente desorganizada, pouca criatividade, né? Esse lance aí, eu poderia ter dado uma dominada, né? O time ainda tá um pouco ansioso na partida, sai atrás no placar, é sempre complicado, né? Muito difícil. A Ponte com muita dificuldade de transição, dificuldade de recomposição, né? Dificuldade na criação, ou seja, um primeiro tempo muito ruim, merecido 1-0 Botafogo. E para você, Valdemir Gomes, sua análise sobre o primeiro tempo, seu resumo, Tigrão. Primeiro tempo sofrível da Ponte. Tomou um gol infantil, tomou um gol de um time mal treinado, mal posicionado na sua zaga. Um gol de falha coletiva, que começa com uma falta infantil do Léo Pereira, que originou o cruzamento e no rebote o Botafogo fez o gol. E a Ponte vive o Camilo, né? Dá dó de ver o Camilo jogar no meio de tanto pé de rato. Camilo arredonda para todo mundo. Mas ele dá bola e recebe melancia. É um negócio impressionante. Mas melancia daquelas ovais, né? É um negócio inacreditável.
Fora o Camilo, consciente, cabeça erguida, virando. Altíssimo índice de acerto de passes. Fora ele, o time da Ponte é um catado. Pode até se dar bem dentro da partida contra um adversário limitadíssimo. O Botafogo está mais organizado do que a Ponte. Para que o amigo ouvinte, especialmente o torcedor da Ponte, tenha ideia. Botafogo melhor distribuído em campo. Botafogo consciente. Tem a bola, tenta tocar de pé para pé. Sempre tem alguém saindo no vazio para tentar receber, saindo de trás da marcação. A Ponte é espremendo a bola o tempo todo. É aquele negócio de judiar da bola. A bola apanha o tempo todo. Fora o momento em que está nos pés do Camilo. Então, sofrível o primeiro tempo. Muito, muito longe de dar alguma esperança para a segunda etapa. Mas tem sido fato recorrente nessa trajetória da Ponte sob o comando desse treinador que aí está. Sempre ela faz um tempo ruim e outro menos ruim. Bom nunca. Um ruim e outro menos ruim. Eu espero que o de hoje, que o menos ruim não seja o primeiro, e sim o segundo tempo. Mexeu. Vai. No Botafogo, camisa 11, machucado, Rafinha foi embora. Rafinha com a 11 tá fora. 31, Ronald tá no jogo. Mais 4, vamos a 49. Claro que é uma grande desvantagem ficar com um a menos, mas se esperasse 2 minutos o técnico Moacir Júnior, não precisava gastar a primeira parada, porque o jogo já vai terminar. Vamos até 49, estamos com 47. Mas claro que ele não quis correr o risco aí de dar uma vantagem para a Ponte por 2 minutos. Por isso ele já gasta a primeira alteração e a sua primeira parada de 3 possíveis. Vem para o campo de ataque. Botafogo vem na arrancada, domina Wesley. Para Wesley, chama na tabela, vem. Léo Pereira na cobertura, afasta para o time da Ponte Preta, coloca a bola com o Camilo. Mata no peito o Camilo, entrega na ponta direita. Ele vem para frente, para cima do primeiro, tenta o primeiro combate ali, o Camilo não deu certo. No rebote ele ajeita, tranquiliza a defesa da Ponte Preta, volta a bola com o Juan Renato. Ponto 10, restaurante, agora com WhatsApp direto para o seu pedido delivery. 97410-6068. Receba em casa a melhor pizza de Campinas. Peça pelo WhatsApp 97410-6068 com delivery do Ponto 10 Restaurante. Vem para ataque o time da Ponte Preta, domina pela ponta direita, tenta o cruzamento. O Apodi, a bola bate na marcação, se perde. Pega a bola o time da Ponte Preta novamente na bola parada, a Macaca tenta sair jogando. Vem todo mundo para a grande área, pode ser o último lance do primeiro tempo. Léo Pereira pela ponta direita, vai tentar o cruzamento, levanta na primeira trave, o Wellington Carvalho sobe de cabeça, afasta mal a defesa do Botafogo, a bola tá viva, Darley segura, fica com ela, conserta pro time do Botafogo e agora vai ganhar tempo para finalizar o primeiro tempo. 48-20 a primeira etapa. Botafogo está jogando pela ponta direita do campo de defesa. O Val se manda, vem embora pro campo de ataque. Val arrancou. Matheus Anjos passou pelo meio, pediu para ele o toque. Chega, Léo Pereira, vem para fazer o corte. A bola volta com o Ranieri na lateral do campo. Ponta direita, Ranieri entrega bola na metade do campo. Chama na tabela com Jonathan. Jonathan para Ranieri, tentou o toque de letra. A bola bate na marcação do time da Ponte Preta. Volta lá atrás. É para Lazzaroni. Lazzaroni recomeçou, tocou para o Renato de primeira para o Wellington Carvalho. O Wellington Carvalho vai controlando o relógio para acabar o primeiro tempo. Deu a Neto Moura para Juan Renato de primeira pelo centro do campo. Solta a bola com o Dauan para Camilo de primeira para Juan Renato. Vai terminar o primeiro tempo em Ribeirão Preto. A Ponte Preta sai em desvantagem para o intervalo do campo. 1-0, gol marcado pelo Guilherme Romão. A arbitragem está deixando o seguinte, 49-10. Mais um. Vamos até 50, aponta o árbitro. Vem para o campo de ataque o time da Ponte Preta. Lançamento em profundidade, afasta a marcação do Botafogo, tira Robson. A bola volta na metade do campo com Wesley. Para Ronald arranca, vem na velocidade, a sua jogada característica, ele é muito veloz, tocou por dentro, toque na recuperação do Dauan, providencial para o time da Ponte Preta, Neto Moura, a bola fica com Guilherme Pato arranca na velocidade, vem por dentro, tentou o toque para Apodi, linha de fundo, Apodi puxou para trás, para ninguém. Toque muito forte, a Apodi correu atrás da bola, não conseguiu o controle dela. A bola vai sobrando para o time do Botafogo pelo sistema de defensivo. Sai jogando Robson toca pelo centro do campo e apita o árbitro. Aponta o centro do campo, o árbitro Rodrigo Miranda. Em Ribeirão Preto, Botafogo 1, Guilherme Romão marcou. Ponte Preta 0, vem aí um intervalo diferente, dinâmico da Bandeirantes. Vem aí, Edu Pinheiro.
Muito bem, Júnior Nascimento. Ô Lupe, revendo aqui o gol, olha lá, o Apodi tentou. É o Dauan que no pé de ferro perde, né? É o Dauan, o Léo Pereira não corre, o Apodi tenta, mas quem vai para a dividida é o Dauan. Mas melhor pro Guilherme Romão, que de perna direita, é canhoto, mandou a bola pro fundo da rede, Edu. Esse Matheus Anjos, aquele que passou pelo Guarani aqui, é do Atlético Paranaense, bom jogador, ele cobrou a falta. Isso. E aí foi o W. Carvalho que deu uma... Tirou a primeira, o Apodi tenta tirar, não consegue, já está atrasado, e o Dauan perde no pé de ferro. Vamos lá, ô Lupe. Autor do gol, Guilherme Romão, faz uma análise desse primeiro tempo da equipe do Botafogo, que vence a Ponte 1-0, resultado dos primeiros 45 minutos da partida. A gente é sempre bom, sabemos da nossa situação na tabela, o time em si está jogando bem aí, buscando sempre o ataque aí para conseguir os 3 pontos, que nesse momento é essencial para a gente, né? Sair dessa zona de rebaixamento aí, que no jogo de hoje o time está se entregando mesmo de coração e tem que manter o resultado para poder sair dessa situação. Esse o Guilherme Romão, lateral esquerdo, camisa meia dúzia, autor do gol do Botafogo. E a gente aguarda para ver se alguém da Ponte Preta vai falar ou se todos os atletas já deixaram o campo em direção ao vestiário número 2 do estádio Santa Cruz. O Apodi parou e ele vai falar a respeito dessa derrota, né, por enquanto, da Ponte 1-0 e as chances que foram desperdiçadas pela Macaca na primeira etapa da partida. A Ponte que agora precisa correr atrás do placar para conseguir a vitória. É normal, já fiz isso no ano passado, já fiz aqui outras vezes. Em relação ao jogo, aquela situação, a gente sabia que eles vinham por uma bola. E ali no bate-rebate eles fizeram o gol. Nós tivemos uma ou outra oportunidade, talvez se a gente um pouco mais de tranquilidade, talvez a gente tivesse fazer o gol de empate. E no jogo a gente controlou praticamente o jogo inteiro. Transformar isso que a gente teve em mais tranquilidade e fazer o gol. Fazendo o gol para depois tentar a vitória. E é impressionante, né, o gol da equipe do Botafogo saiu após uma cobrança de falta. E no duelo contra o Paraná, a origem do gol também, a cobrança de falta, uma bola mal afastada e o gol no rebote. Mais uma vez a Macaca sofre na segunda bola. Dessa vez o Guilherme Romão foi feliz e marcou o gol do Botafogo, Edu. Apodi, rapaz, mas que raça, não, mas que coisa impressionante, tentou, não deu certo. Agora você, lá, jovem, pô, me acompanha aqui, por favor, hein? O sorteio de uma camisa hoje, você me corrija, por favor, uma camisa oficial da Ponte. Como é que faz para concorrer? O sorteio, claro, é depois do jogo. Então nós temos nosso Instagram, é @Rádio Bandeirantes Campinas, Instagram Rádio Bandeirantes Campinas, tem um post lá, tá certo, Lupe? Tem um post. Um post no Instagram. E aí você vai lá e dá uma confirmada, é isso, você vai seguir e vai indicar 3 amigos, é isso para concorrer? Você segue a página da Rádio Bandeirantes no Instagram, curte a foto da promoção e nos comentários marca mais 3 amigos. E amigos diferentes, hein? Não pode ser as mesmas pessoas. Marca 3 amigos, curte a foto que tem a camisa no post e você vai concorrer à camisa oficial da Ponte Preta, camisa que inclusive é a número 1 e já tem até aquela marca, né? A Movimento AR antirracista que a Ponte Preta tem jogado no último mês. Camisa oficial da loja 1900, Edu. Muito bem, vamos lá, gente. Juventude 2, Oeste 2 foi à tarde, Guarani 3, Oeste 0 foi à tarde, intervalo América Mineiro 1, Sampaio Correia 1, 21h30 tem Avaí Chapecoense, Confiança e CSA, CRB e Cruzeiro, Cuiabá e Vitória, aqui intervalo 1-0 para o Botafogo e nesse momento o Guarani no saldo vai ultrapassando a Ponte. Gregor Zorzinho, vai lá, a Ponte perde de 1-0. Jogo ruim, né, Edu? Jogo ruim. A Ponte não conseguiu evoluir absolutamente nada. Aliás, começou, né? Desde o começo já tá tudo errado, né? A escalação do Léo Pereira aí, realmente, eu acho que o Marcelo se equivocou novamente com essa escalação. Claro que o Apodi disse ali, não, já tô acostumado, fiz isso ano passado, fiz em alguns jogos aqui na Ponte, mas todos nós sabemos que o Apodi vindo de trás é sempre muito melhor. E será que o Marcelo não viu, não visualizou isso ainda? Ele não entendeu isso ainda? Né? Ou esse menino, Léo Pereira, deve ser um baita de um leão de treino. Não é possível. Não é possível. Mas tudo bem. Eu acho que a Ponte precisa, primeiro, ter 2 mudanças. Eu tiraria João Veras e tiraria Léo Pereira. Volto com o Apodi na direita, né? Colocaria o Moisés para jogar naquele setor e eu colocaria o Vanderlei. Eu acho que o Vanderlei tem um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de presença diária e a Ponte está precisando disso. O João Veras, claro, tenta, se esforça e tal, mas na minha opinião está muito mal posicionado.
toma as decisões sempre erradas e equivocadas. Então tem atrapalhado um pouco ali. Inclusive teve um lance, não sei se você se lembra, Edu, que o Apodi traz ali pra dentro ali e o João Veras estava ali na frente. Ele acabou atrapalhando o Apodi numa jogada onde ele poderia se posicionar até mesmo para receber um passe do Apodi ou para tentar ali uma tabela. Então, em alguns lances aí, o João Veras me parece um pouco perdidão. Mas a Ponte tem problemas na transição, tem problemas na recomposição, tem problemas na criação das jogadas. A Ponte não tem, a gente não vê um desenho tático, a gente não vê uma jogada ensaiada na saída de bola, ou até mesmo uma jogada ensaiada numa triangulação, né? Vai aos trancos e barrancos. Vamos que vamos, é assim que a Ponte tá indo. Tenta uma hora ou outra numa bola parada, a Ponte é perigosa, tem o Dauan que vem muito bem, o Juan Renato também que vai muito bem. A bola parada do Camilo é muito forte, né? É um detalhe importante isso também. O Camilo é o único jogador lúcido nesse time. Só que aí o quê? O Moacir Júnior, que é um cara inteligente, já bota 2 volantes ali já, para um já marcar o Camilo e o outro já ficar na sobra. Então a gente percebe o Camilo com muita dificuldade, e óbvio, né? O jogador do nível do Camilo sempre vai ser muito bem marcado. Então eu voltaria com essas 2 substituições para que tentasse surpreender esse time do Botafogo. E outro detalhe, Edu, bota a pressão. Não adianta a Ponte ficar trocando bola aqui entre os zagueiros laterais, não adianta isso. Sobe a linha, bota a pressão, encurrala o Botafogo para você tentar empatar o jogo aí até os 20 minutos. E aí sim você tentar visualizar uma possível vitória. Tá difícil o jogo hoje. Se a Ponte não voltar organizada, e o Tigrão assinalou com muita maestria, como sempre, né? Que a Ponte sempre faz 2 tempos distintos. Um ruim e o outro bom. Então a gente espera que esse segundo tempo da Ponte seja melhor e a Ponte conquiste aí pelo menos alguma coisa, Edu, porque nesse primeiro tempo realmente foi horroroso. Rapidinho, no lance do gol é o seguinte, esse menino Matheus Anjos cobrou a falta, o Juan Renato tira de cabeça, o Léo Pereira tenta dominar ou tenta parar a bola, passa debaixo da perna dele. Bateu na bola, Edu. Não foi Ele esse, bateu, Edu, ele bateu na bola, ele fez um passe, a bola iria para lateral, ele vai tentar chegar na bola, e a bola bate, infelicidade. Mas ela bate nele, desvia a trajetória, e aí se oferece para o Romão, aí ele assiste, o Apodi não vai e o Dauan perde o pé de ferro, né? Pé de ferro. Okay. Você já vem já, Tigrão, 20-14 intervalo, Botafogo 1.0. Futebol é 4. Em primeiro lugar, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida, com várias lojas à disposição. Peças nacionais importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Tinta da Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Tinta da Saci. Posto Flamingo, na Avenida John Boy do Lop, 460, próximo ao Shopping Unimart, agradece aos clientes a fidelidade e paciência pelos transtornos causados nesses 2 anos de obras do BRT. Convidamos nossos clientes para acompanhar as análises que são feitas antes da descarga dos produtos em nossos tanques, mostrando assim transparência com a qualidade Shell. Venha abastecer no Posto Flamingo e ganhe um café expresso. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Júlio Nascimento.
Falta marcada para o Botafogo. Guilherme Romão passa na bola, deixa para Matheus Anjos. Levantamento vem na marca do pênalti, desvio, afasta a marcação na ponte, voltou para Romão. Ajeitou o pé direito na bola, bateu na casinha! Do Botafogo! 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 Orgulho de Ribeirão. Romão, número 6, a camisa dele. A falta cobrada lá do esquerdo do campo, o Matheus Anjos levantou. Reboteou mal, a defesa da ponte, afastou o Wellington Carvalho nos pés de Guilherme Romão. Ela caiu na direita, ninguém esperava a penalização, ele bateu forte no cantinho de Gorvinhas para abrir o placar em Ribeirão Preto. Beleza, Guilherme Romão, beleza, Botafogo, Pantera sai na frente. Botafogo 1, Ponte Preta 0. O detalhe do gol aqui na Bandeirantes é seu, Antônio Lupe. Guilherme Romão era um dos candidatos para a cobrança da falta, mas quem bateu foi o Anjos. A bola acabou sobrando para o camisa número meia dúzia, que de perna direita ganhou do Apodi. Léo Pereira ficou olhando e na finalização o Dauan não conseguiu dividir a bola. Guilherme Romão bota a bola no fundo da rede. É o primeiro gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro, o primeiro no jogo. Tá no placar do estádio Santa Cruz, Botafogo 1, Ponte Preta 0. Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Moraes. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares é bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café Moraes. Olha o Paulo Kikuchi conosco, tem o Maurício Nogueira, camisão de Sumaré, Wagner Ortiz, olha, o único otimista disse que a Ponte vira, o único aqui até agora, hein? E o Sérgio de Sumaré, a Ponte perde 1-0, hein? Oi, Tigrão! Oi, Edu. Sim. É uma pena, né, a gente ver um time que começou tão bem o campeonato, que teve uma decisão equivocada de uma diretoria omissa. É uma diretoria que não toma decisões. Se ela teve a iniciativa de mandar um treinador embora estando na terceira colocação, e o Lupe vai fazer aí para mim, antes de eu terminar esse comentário, ele já me passa aqui, mas qual que é o índice de aproveitamento do senhor Marcelo Oliveira em sendo consolidada essa derrota hoje, confirmada? Né? Ó, vamos lá, Tigrão. Ele tem 4... Então já está em sétimo, Lupe. Já está em sétimo. Mas vai cair mais, porque tem muita gente para jogar ainda. Então, depois dessa rodada aqui, teremos apenas mais 11. Somente 11. E aí, vai esperar o quê? Não chegar aos 45 pontos? Então isso é omissão. Isso é lesa Ponte Preta no sentido técnico, no sentido futebolístico. Tem que tomar decisão. Se ela foi tão ágil e tão rápida para demitir um treinador na terceira colocação, ela vai esperar o quê para demitir? Estar em 15º? Pois não, Lupe? É aproximadamente 40%, Tigrão. 40%? Isso, de aproveitamento contando com a derrota de hoje. Tomara que essa estatística melhore e que a Ponte vire o jogo. Então a minha cobrança já não é mais em cima do Marcelo Oliveira. É em cima da diretoria, que é incoerente e omissa. Se esconde nos momentos de mostrar a cara. É em cima da diretoria. Independente de nomes. Tenho relacionamento e bom relacionamento pessoal com todos eles. Mas estou aqui analisando o trabalho e é minha função. Eles têm que tomar uma providência. Está provado. Quantos jogos com esse, Lupe? Quantos jogos do Marcelo 13 Oliveira? jogos. Quantos? 13. Ó, 13 Moisés entrou. jogos. Só tem 11 pela frente. Vai esperar o aproveitamento dele cair para 25? Não dá. O primeiro tempo da Ponte foi muito ruim, tem 2 alterações. O Lupe vai informar, mas eu devolvo agora o comando para Júlio Nascimento para dizer que a Ponte tem que mudar muito para conquistar pelo menos um ponto em Ribeirão e tomara que isso aconteça. Mas a minha cobrança é de forma veemente em cima da incoerência da diretoria, que demite um em terceiro
e aguenta tudo isso que ela está aguentando. Apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo em Ribeirão Preto. Rasgando emoções, o microfone poderoso, forte, líder, 10 vezes campeão da CESP, só a Bandeirantes. Tem alteração na macaca para o segundo tempo, Antônio Lupe. Vamos lá, camisa número 5, Dauan foi embora. Dauan com a 5 tá fora e o 17, o Luiz Oyama tá no jogo. E o Léo Pereira também ficou no vestiário e o Moisés com a 21 tá no jogo. Portanto, Dauan tá fora, Oyama tá no jogo, Léo Pereira tá fora, Moisés tá no jogo. Moisés e Luiz Oyama vêm para o jogo no segundo tempo. Glegas, Orzinho, é o começo da segunda etapa. Botafogo vence 1-0. Marcelo Oliveira mexe no time, Glegas. Daqui a pouco o nosso grande Glegas Orzinho, alegria até o fim. 1 minuto do segundo tempo. Falta marcada para o time do Botafogo fazer a cobrança pela ponta direita do campo de ataque. Vem para o levantamento na grande área, Matheus Anjos. 1-0, gol marcado pelo Guilherme Romão no primeiro tempo. Marcelo Oliveira mexe no time. Precisa da vitória macaca para seguir colada no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Vem Matheus Anjos. Guilherme Romão também pertinho da bola. São os dois candidatos na bola parada para o time do Botafogo. Anjos e Romão. Romão e Anjos. Autorizado. Vem Botafogo. 1:30 no segundo tempo. Vem Guilherme Romão. Matheus Anjos. Pega o goleiro Igor Vinhas. Fica com a bola tranquilo. O goleirão do time da macaca. Oi, Tigrão. Toda vez que ele fez essa dobra ridícula, que nunca funcionou, ele jogou um tempo de jogo inteiro na lata do lixo e no intervalo ele desfaz a burrada que ele fez. E hoje aconteceu de novo. Essa é a melhor maneira da gente ilustrar qual é a performance do seu Marcelo Oliveira dirigindo a Ponte. A bola volta para o time do Botafogo pelo campo de ataque. Buscava jogada na metade do campo. Chega Juan Renato. Atrasou a jogada para Igor Vinhas. Perigosamente, Igor Vinhas para Juan Renato. Tem que afastar a bola. Tira dali o camisa 4 da macaca. João Veras briga pela bola, mas não consegue ficar com ela. O domínio é do Botafogo. Vem com o Jonathan. O Jonathan vem, pensa rápido, entrega a bola com o Guilherme Romão. Guilherme Romão para Jonathan. Ele fica triangulando, chama a tabela. A bola fica pela ponta esquerda. Guilherme Romão tá jogando bem. Mais uma finta, perde a bola. Neto Moura recupera para Camilo. Camilo dominou, girou, saltou por dentro. Buscava João Veras, o toque mascado. A bola volta para o time do Botafogo. Afasta a defesa, tira o Alisson Maia. A bola fica com a Ponte Preta na metade do campo com Neto Moura. Neto Moura faz o passe lateral para Apodi. Agora na posição original. Apodi entregou, soltou. É para Pato, para Apodi em linha de fundo, cruzamento. A bola bate na marcação, é escanteio. Na chegada de velocidade da Ponte Preta, Pato e Apodi. Ganha escanteio, a macaca no jogo. Pelo lado direito, Pato e Apodi pela primeira vez como lateral. Apodi chegou até a linha de fundo, fez o cruzamento, mas o Wesley chegou travando. A macaca tem escanteio. Camilo, camisa 10 na bola. Vem Apodi para cobrança, camisa 10 da macaca. O Camilo, perdão, camisa 10 da macaca vem para cobrança. 3 minutos do segundo tempo, Camilo, autorizado o levantamento na segunda trave, passa por todo mundo, voltou, é para Moisés, o jogo tá parado, falta marcada, mais uma falta de ataque da macaca. Cirúrgica Popular, especializada em artigos hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar, álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda, de banho e muito mais. Disque entregas, WhatsApp 99947-1980. Vem para o campo de ataque o time do Botafogo, bola solta pela metade do campo. Na ponta direita, domina Val. Entregou para Tanque, tenta na cavadinha, buscando jogada com Ronald. Afasta a defesa da macaca. Guilherme Mato pega o rebote, não consegue o domínio de bola. A bola fica viva na metade do campo. Neto Moura chega forte para cima da marcação do jogador do Botafogo. O jogo está parado, falta marcada, falta do Neto Moura para fazer a cobrança pelo sistema de defesa. Sai jogando o time do Botafogo, Guilherme Romão. Pela ponta esquerda, Romão dominou. Levanta a cabeça para o corrupção, vem por dentro, pé de bola, recebe Wesley. Toque errado, a bola volta para o time da macaca. João Veras no pé de ferro, perdeu João Veras, a bola se perde em lateral. Apenas o arremesso manual marcado para o time do Botafogo para fazer a cobrança. 4:30 o segundo tempo. Na Saci tem coral e tem souvenir. Tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse o site sacitintas.com.br. Detalhe no ar. Em relação a essa dobra, né, entre Léo Pereira e Apodi, no comando do técnico Marcelo Oliveira, foram 4 jogos com a dobra. Nenhum dos dois terminou a partida inteira.
E vem Um dos dois saiu durante a partida. Melhor. E vem a ponte para o campo de ataque, domina Lazzaroni, lado esquerdo do campo, tenta cruzamento, a bola bate na marcação, se perde em lateral. É lateral marcado para o time da Macaca fazer a cobrança, já cobrado, Neto Moura recebeu. Da esquerda para a direita, ele faz a inversão. Toca a bola com o Apodi, pisou Apodi para Pato, Pato tenta a enfiada, a bola bate na marcação, voltou ainda para o time da Ponte Preta. Luiz Oyama, uma bomba para fora! Luiz Oyama, um canhão com o pé direito, a bola passa perto demais, Lupe. Ele tinha muito espaço. Depois da dividida de bola entre Pato e o atleta do Botafogo, a bola caiu nos pés do Luiz Oyama, que de longe tentou um chute. A bola tinha endereço, mas na curva ela se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta para o Darley. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter Café Moraes aí no seu estabelecimento, liga agora, 3241-7229 ou acesse cafemorais.com.br. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes, depois o ataque na Macaca, volta a bola com o Camilo. Tá parado o jogo, impedimento marcado. Agora sim, conferindo aqui na Bandeirantes. No toque mais tradicional do rádio brasileiro, 6 minutos e 6 segundos é o segundo tempo em Ribeirão Preto. Botafogo 1, gol marcado pelo Romão, Ponte Preta 0. Nos acompanhando Ednei da Vila Teixeira, João de Sumaré, o Lima do Jardim Monte Líbano, o Anselmo e o Emílio do Chapadão sofrendo pra Chuchu também, hein? Gol do América Mineiro, aquele Felipe Azevedo, 6 do segundo tempo do Independência. América 2, Sampaio Correia 1, América vai se firmando na segunda colocação. É isso aí, se pintou o gol, pinta na Saci, vai pintar, pinta na Saci, acesse o site sacitintas.com.br. 7 do segundo tempo, 1-0, Botafogo vai vencendo o jogo, gol marcado pelo Guilherme Romão, o Tupac brasileiro. A bola volta para o campo de ataque, domina Camilo, tenta enfiar de bola, chega rasgando, volta a bola para o time do Botafogo com Jonathan. Pisa, recomeça, vai sair jogando pelo sistema defensivo. Alô Pedro Lindo, alô Carol, lá em São Paulo, a terra de pedra, ouvindo a Bandeirantes, torcendo para a virada da Macaca. Tem tempo ainda para virar o time da Ponte. A bola volta para o campo de ataque. Matheus Anjos dominou, recolheu para o time do Botafogo. Deu a Ronald dominou de primeira para Tanque. Vem no pivô, Tanque foi desarmado. Abriu a torneira do Tanque. A bola volta para o campo de defesa. Trabalha a bola com o Moisés. Moisés, marginal esquerda, tá livre. Prefere a finta. Moisés carrega, vem na cavadinha. É para João Veras, afasta a marcação, tira dali. Moisés pega o rebote, briga por ela. Ronald ganha a dividida. Trabalha a bola pela ponta direita com o Matheus Anjos. Vai colocar a bola para fora porque tem jogador caído. O Wellington Tanque, derrubar um tanque não é fácil, mas conseguiram derrubar, Antônio Lupe. É, e ele tá caindo e sente dores ali, o camisa número 9, ele que já marcou 4 gols na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo tá parado, Tanque tá caído. Gleger Zorzinho, análise técnica da Bandeirantes. E o segundo tempo com alterações, Oyama e Moisés em campo, Gleger. Júlio, eu gosto da movimentação do Moisés, né? O jogador que vem aqui buscar essa bola aqui atrás, parte com ela dominada. Claro que ele tem uma certa dificuldade aí, principalmente na última bola, mas a gente percebe uma Ponte já com uma postura um pouco diferente. Claro que o Botafogo baixou um pouco demais ali, vai fechar as suas linhas, vai dificultar ainda mais. Mas o homem surpresa lá pelo lado direito, que vai ser o Apodi agora, e a entrada do Moisés, que é um pouco mais lúcido e tem mais velocidade, eu acho que a Ponte tem a melhorar. 8 minutos, quase 9 do segundo tempo. Vem para o campo de ataque o time da Ponte Preta. Guilherme Pato foi para o solo, pediu falta, a arbitragem mandou seguir. Pato tá sentindo. Agora tem que colocar a bola para fora, né? Porque agora é vez do Pato sentir dores no gramado, inclusive vai receber ali o atendimento médico do DM da Macaca. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Detalhe no ar, Valdemir Gomes. Com a entrada do Moisés, o Pato, que jogava do lado esquerdo, fazendo a ala com o Lazzaroni, ele foi jogar do lado direito. Aí o Apodi volta para a lateral, o Pato faz a que fazia o Apodi, e o Apodi faz a que fazia o Léo Pereira. E o Moisés é que vem fazer a dobra pelo lado esquerdo com o Lazzaroni. Pessoalmente, do pouco que vi do Moisés até agora, pelas oportunidades que ele teve,
Ele, apesar de destro, rende mais do lado esquerdo, onde ele está agora, do que do lado direito. Vem para ataque o time do Botafogo, domina Tanque. Tanque na ponta direita. Toca a bola para Ranieri, tenta o cruzamento, a bola bate na marcação, escanteio, Lupe. Escanteio para a equipe do Botafogo, anote aí, Robson, camisa número 3, zagueiro do Botafogo, também recebeu o cartão amarelo. Botafogo tem escanteio, lado direito, camisa 10, Matheus Anjos na bola. Vem Anjos para a cobrança do escanteio para o time do Botafogo, 10 minutos do segundo tempo, 10 minutos é a segunda etapa, 1-0, gol marcado pelo Romão aos 9 minutos do primeiro tempo. É o placar mínimo por enquanto em Ribeirão Preto, o Botafogo tenta a vantagem, cruzamento para Robson de cabeça e Gordinhas. No centro do gol, o cabeceio foi forte, o bom posicionamento do goleiro da Macaca, Lupe. Fez a defesa seguro ali, se não me engano, foi o Tanque que cabeceou essa bola, o Robson também estava por ali, mas foi uma defesa importante do Igor Vinhas, que fez a defesa tranquila. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. Chegamos à marca dos 10 minutos passados do segundo tempo em Ribeirão Preto. Botafogo 1, Ponte Preta 0. Segundo tempo, América Mineiro 2, Sampaio Correia 1, 21h30, 4 jogos. Avaí, Chapecoense, Confiança e CSA, CRB e Cruzeiro, Cuiabá e Vitória. E 21h30, Libertadores, Defensores del Chaco, Libertad e Palmeiras. Vem para o campo de ataque o time da Ponte Preta. Apodi domina lado direito do campo. Apodi, cruzamento. A bola desviada, vai embora, escanteio. Ponte Preta tenta mais uma vez na ponta direita com a Apodi, escanteio marcado, Lupe. Mais um duelo com Wesley, ali pelo lado direito, o Apodi arrancou desde o campo defensivo até o ataque, na tentativa do cruzamento, mais uma vez o Wesley bloqueou. A Macaca tem escanteio, lado direito, Camilo na bola. Escanteio marcado para o time da Macaca. Autorizado, Camilo levantou na boca do gol. Afasta a marcação antes do João Peras. Chega Robson. Ele tira o perigo. Rebote na Macaca. Luiz Oyama sozinho no campo de defesa. Agora chega Igor Vinhas. Foi pressionado pelo Ronald. Preferiu não correr o riscos. O Igor Vinhas foi na bola de segurança. Colocou a bola para fora. Apenas lateral marcado para o time do Botafogo fazer a cobrança, já cobrado. Vem Ranieri, toque de bola por dentro para Jonatas. Jonatas recuando, entregando a bola pelo comando de apoio. Bola solta pela ponta direita, vai atravessando o time do Botafogo até chegar na direita com o Val. O Val faz a pinta, Ranieri está aberto, pede no apoio com ele. Ranieri dominou, lado direito do campo, vai tentar o cruzamento, prefere o toque para Tanque, para Ranieri, lateral do campo. Chega Lazzaroni no carrinho para fazer o corte. Na sequência, Neto Moura tentou o lançamento, a bola bateu na marcação, se perde em lateral. É novo manual marcado para o time da Macaca fazer a cobrança pelo campo de defesa. Ponto 10, restaurante, agora com delivery, direto no WhatsApp. 97410-6068. Receba em casa a melhor pizza de Campinas, peça pelo WhatsApp. 97410-6068. O delivery do Ponto 10 entrega para você. Pro campo de ataque o Botafogo, Guilherme Romão em profundidade para Wesley contra a marcação do Luiz Oyama, levantando a boca do gol para Tanque, a bola passa por todo mundo, passa pelo Lazzaroni, vai ter desvio? Não teve. Apenas lateral marcado para o time da Macaca fazer a cobrança pelo campo de defesa. No Itex Máquinas e Ferramentas são 4 lojas físicas. Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e também um escritório em São Paulo. Compre também no site do itex.com.br. E atenção, hein? Você que deseja concorrer a uma camisa oficial da Ponte Preta no jogo aberto, nosso pós-jogo, tem sorteio da camisa oficial da Macaca, hein? Siga no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, o último post, o post da camisa. Ou primeiro, né? Depende do ponto de vista. Primeiro post que aparecer aí na sua plataforma do Instagram, com a camisa oficial, você vai curtir e marcar 3 amigos diferentes, 3 usuários diferentes na caixa de comentários após a partida. Vamos sortear, inclusive com a filmagem do sorteio da plataforma online. E atenção, você torcedor ponte-pretano, vá conhecer a nova loja 1900, a loja da Macaca, onde você vai encontrar produtos oficiais e licenciados. A loja 1900 está no estádio Moisés Zucarelli e também no site você encontra os produtos 1900mais.com.br. 14h30 do segundo tempo, vem para o campo de ataque o time da Ponte Preta, bola solta no apoio pela ponta esquerda com o Juan Renato, na cavadinha,
O Renato buscando jogar com Wesley. Chega a marcação do time do Botafogo, faz o corte, corta a bola para o time do Pantera. A bola volta reboteada para marcar, está jogando o Igor Vinhas. E o Igor Vinhas trabalha pela ponta direita do campo de defesa. Sai jogando com o Wellington Carvalho, vem carregando com o pé direito. O Wellington Carvalho pisa na bola, entrega, solta no apoio para a chegada do jogador que era o Apodi. Apodi faz o recuo de bola, devolução, vem com o Wellington Carvalho. Na ponta esquerda do campo tem o Renato. Ele recebe bola pelo campo de defesa, tenta trabalhar para sair para o campo ofensivo. O time da Ponte Preta, Luiz Oyama recebe na roda gigante do meio campo. Foi cercado pela marcação do primeiro. Ele prefere toque e volta. A bola no comando ofensivo. É para a chegada do Renato. A bola chega no Camilo. Vem armar o jogo. Camilo, camisa 10, impaciente no campo ofensivo. Trabalha a bola com o Moisés. O toque errado. Tocou pro Marcelo Oliveira. Tocou pro técnico o Moisés. Foi mal agora e vai pintar alteração na Macaca, hein, Lupe? Guilherme Pato com a 19 tá indo embora. Pato com a 19 tá fora. 15, Luan Dias tá no jogo. Ele chama Dias porque está na Ponte Preta todos os dias. Exatamente. Correto? Alteração no time da Ponte Preta. Valdemir Gomes, Guilherme Pato, G. Pato foi embora. Luan Dias entra em campo, Valdemir Gomes. Eu não faria essa daí, não. Por enquanto, não. Pato, pelo menos, agora ele está do lado direito, está voltando, está fazendo o Apodi, está abrindo o corredor ali para o Apodi passar. Eu não faria, até porque o Luan Dias, normalmente, pode até hoje entrar bem, mas normalmente não acrescenta nada. Eu acho que quem já mereceria ter ficado no vestiário é o João Veras. É só você olhar, quem é que participou mais do jogo? O Pato ou o João Veras? Mas o Marcelo Oliveira prefere optar pelo labirinto tático e não pela coerência de um olhar um pouco mais apurado. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 16h30 é o segundo tempo em Ribeirão, segue. Botafogo 1-0 para cima da Ponte, gol marcado pelo Romão, Edu. Olha, à tarde, Guarani 3, Operário 0, os 3 gols foram no primeiro tempo, hein? Os 3 gols no primeiro tempo. Um abraço para o Lauro de Barão Geraldo, Avelar de Hortolândia, Professor Tatão, o Eliseu. Olha, a Juliana está em São Paulo, nos acompanhando pelo YouTube. Obrigado, viu, Juliana? E manda um recado para o Vanderlei de Indaiatuba. Segura a pressão, Vanderlei. Rádio Bandeirantes. Na pezona do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta sai jogando pelo campo de defesa, bola solta para Guilherme. Lazzaroni não é o Moisés. Moisés que domina, vem na base da velocidade. Larga, solta, vai pro Sônia, falta nele. Falta marcada do Ronald para cima do Moisés, camisa 21, falta para Macaca, Lupe. Bem pertinho do banco de reservas da Ponte Preta, o técnico Marcelo Oliveira até aproveita para passar algumas orientações. Falta do Ronald em cima do Moisés. Quem tá na bola, Camilo e Lazzaroni, os candidatos para a cobrança. Falta marcada para a Ponte Preta fazer a cobrança pelo campo de ataque. Nessa se tem coral e tem souvenir. Tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse o site sacitintas.com.br. Falta marcada para a Ponte. O árbitro vai na grande área, confere, pede para ninguém se segurar. Agora sim autorizado. Levantamento na primeira trave, desvio de cabeça. Moisés para fora. Passa coladinho ali a trave, a bola vai pra fora, é tiro de meta, Lupe. Falta cobrada curta, né? Bem próximo ali da entrada da área. O Moisés deu um leve desvio de costas, de cabeça. E o Juan Renato, mais uma vez, não conseguiu chegar no segundo pau. A bola se perde pela linha de fundo, tiro de meta pro Darley. Alô, Paulo, do Jardim Flamboyant, na escuta, torcendo pra Macaca, acompanhando futebol, Bandeirantes. Cirúrgica popular especializada em artigos hospitalares, com produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% com os melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeira de roda de banho e muito mais. Cirúrgica popular. 19 minutos do segundo tempo, Ponte Preta vai perdendo para o Botafogo, 1-0, gol marcado pelo Guilherme Romão ainda no primeiro tempo. Macaca em desvantagem desde os 9 minutos da primeira etapa com gol do Romão. 19 do segundo tempo, Gleger Zorzin. Sua análise da segunda etapa, Botafogo vai vencendo, Gleger. A Ponte não consegue evoluir, né, Júlio? Da mesma forma que o primeiro tempo, muita dificuldade na transição, na criação também. A Ponte cheia de problemas dentro do jogo. Eu também não faria essa substituição, não. Eu acho que o Pato tem mais velocidade, um jogador interessante, estava jogando agora lá pelo lado direito, poderia evoluir muito mais. Tomara que o Luan Dias entre ali querendo jogar, né? Porque até então, todas as vezes que ele tem entrado, não está muito bem. Tomara que ele consiga ajudar.
mas eu não faria essa substituição. Eu tentaria uma alternativa com o Vanderlei no lugar do João Veras, para tentar ali, né, o homem da referência com mais mobilidade. A Ponte, muitos problemas. O Botafogo agora faz 2 linhas de 4, né? Com 2 homens à frente, dificultando ainda mais a entrada e penetração da Ponte. Olha a Ponte aí com o Apodi. Vem pro ataque, Apodi lançado, boa bola pela ponta direita. Levantamento meteu pra João Veras, a casinha! Gol! É da Ponte! João Veras! João Veras! Um gol na triangulação, lançamento para Podi. Ele parou, olhou, levantou a cabeça, cruzou na marca do pênalti. João Veras, centroavante, camisa 9. João Veras testando para o fundo do gol do time da Ponte Preta para fazer o seu primeiro gol como profissional da Macaca, na base da Ponte, lançado para o profissional, com a sua oportunidade, o camisa 9, empata o jogo em Ribeirão Preto. Beleza, João Veras, beleza, Ponte Preta, beleza, Macaca, beleza, João Veras, camisa 9, para explodir a torcida Ponte Pretana, que tem a paixão mais antiga do Brasil. João Veras, camisa 9, empata o jogo para Macaca. Ponte Preta 1, Botafogo também 1. O detalhe do gol do João Veras é seu, Antônio Lupe. Um lançamento que saiu do campo de defesa da Ponte. Se não me engano, foi o Neto Moura que lançou o Apodi na lateral direita. Repito, que lançou o Apodi na lateral direita e ele fez um cruzamento, na verdade ele fez um passe para o João Veras, bem posicionado, livre de marcação, cabecear com estilo para o fundo da rede do Darley. João Veras, o primeiro gol dele como profissional, o primeiro gol dele na Bezona, o primeiro da Macaca no jogo. Tá no placar do estádio Santa Cruz. Botafogo 1, Ponte Preta também 1. João Veras vai para a rede, empata o jogo para o time da Ponte Preta, camisa 9, coloca a bola na casinha. 1-1 a Ponte, vai pro empate, Valdemir Gomes, 22 minutos do segundo tempo, Tigrão. Primeira jogada lúcida, mas o lançamento do Neto Moura foi espetacular. E a gente tem que reconhecer, fez a diferença. E aí pro treinador ver que o Apodi não pode ficar lá encaixotado na marcação. Ele tem que vir de trás na velocidade que entrou. Foi e isso vem que aconteceu. Ponte pro campo de ataque, Moisés arrumou, bateu uma bomba pra fora! A finalização do Moisés de longe, a bola desviada, vai pra fora, escanteio, Lupi! Teve muita coragem o Moisés, porque ele também estava livre de marcação e de fora da área mandou um chute forte, teve um desvio no meio do caminho. Macaca tem escanteio pelo lado esquerdo, Lazzaroni na bola. Ponte Preta se assanha para tentar a virada, 23 minutos do segundo tempo, escanteio para Macaca, Lazzaroni, vem para a cobrança do escanteio, João Veras está pedindo na marca do pênalti, o Wellington Carvalho também, cruzamento, o Wellington Carvalho de cabeça, afasta, goleiro tira, Darley, a bola fica com o Botafogo, vem no rebote o Pantera, puxa pela ponta direita, o Wesley, o jogo tá parado, a bola vai sobrar para o time do Pantera sair jogando. Pois não, Valdemir Gomes completando o Tigrão. Então uma jogada lúcida, o João Veras estava muito mal no jogo, a gente vem pedindo desde o primeiro tempo a saída dele, mas se posicionou bem. Centroavante é assim mesmo, sobrou uma. Ele se posicionou entre os dois zagueiros mal posicionados do Botafogo, mas isso é problema deles. E o Apodi também fez um lançamento, né? Com muita consciência, mas vindo de trás e recebendo a bola em profundidade. Jogada bem executada pela Ponte. Sai o empate, Júlio. E agora é aquele detalhe do futebol. A Ponte contra um time com muitos problemas. E a Ponte consegue chegar ao empate com muito jogo pela frente. Se pressionar um pouquinho, vira. E a Ponte vem para ataque, domina. Apodi lançou. João Veras dominou, ajeitou, deu para trás para Neto Moura. Uma bomba. A bola foi direto para fora. Tiro de meta para a Ponte bater. Ele pede desculpas, o Neto Moura, porque não era a melhor opção. Falou, foi mal, desculpa, errei. Bola pela linha de fundo, tiro de meta para o Darley. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos, escolhidos e processados com a mais alta tecnologia.
aroma único. Encontro dos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. Muito bem, alô, Gleger Zorzin, 24 do segundo tempo, Gleger 1-1, empata João Vera, Zorzin. É, uma jogada linda do Apodi, né? O primeiro um passe extraordinário no costado, e o Apodi, sem dúvida nenhuma, tem que jogar de lateral, né? E aí o João Veras, né, que nós pedíamos para que saísse da partida, se posicionou bem, né, Júlio? Tava faltando isso para ele, ficar bem posicionado. Na primeira, e aí sim ele usou de toda a sua categoria, botou a bola na rede. Agora a Ponte poderia, nesse momento da partida, 25 da segunda etapa, bota um pouco mais de pressão, empatou o jogo, né? Tá com a moral elevada, bota um pouco mais de pressão para tentar virar o jogo. A bola volta pro time do Botafogo pelo campo de ataque, domina, sai jogando por dentro, Jonathan. Deu pra Val de primeira pra Romão, lado esquerdo do campo. Vem pra ofensiva, faz o passe, devolveu, soltou a bola com Val, hoje de volante. Entregou, soltou pro campo de ataque na ponta direita pra Ronald contra Lazzaroni. Ronald, ele é fumaceiro, tocou, vem por dentro, pé na esquerda na bola, bateu pra fora! Pé esquerdo na bola, Ronald buscava a gaveta, a bola foi pra fora, tiro de meta, Lupe. O Ronald, que é um dos principais destaques do Botafogo, mesmo com a campanha ruim. Chamou a atenção até do Botafogo do Rio de Janeiro, mas resolveu ficar em Ribeirão Preto. Puxou pra perna esquerda, chutou por cima. Tiro de meta pro Darley. A bola vai sobrando pro campo de ataque e sai jogando o time do Botafogo. João Vera sentou o domínio. A bola vai sobrando pro time do Botafogo. Sai jogando pelo sistema defensivo, que entrega a bola com um zagueirão. O Alisson Maia vai ser jogando. O Alisson Maia levantou a bola para o campo de ataque. Chega Lazzaroni para fazer o corte. Alô, Davi Isaac, advogado lá em Ribeirão Preto, ouvindo a transmissão da Bandeirantes. Um abraço para toda a rapaziada ligada no AM 1270 da Rádio Bandeirantes em Ribeirão Preto. Obrigado pelo carinho da audiência. Vem Ponte, Camilo, lançamento com João Veras. João Veras encarou a marcação no primeiro 3 contra 3. Largou, soltou para Moisés, linha de fundo, Moisés foi pro solo, pediu pênalti. A arbitragem manda seguir, foi na bola. Ranieri, carrinho limpo. Manda a bola para escanteio, Lupe. Só na bola. Ranieri fez ali o desarme perfeito em cima do Moisés. Mandou a bola pela linha de fundo, lado esquerdo. Só que o Ranieri, depois dessa, desabou. Cãibras para o camisa número 16 do Botafogo. O jogo tá parado. Lazzaroni tá pronto para a cobrança do escanteio. Tá valendo uma camisa oficial da Ponte. Para participar é só seguir @Rádio Bandeirantes Campinas. Marque 3 amigos no post do sorteio com a camisa oficial. E espere o jogo aberto. Depois da nossa partida, teremos o sorteio para você. E alô, torcedor Ponte Pretano, vá conhecer a nova loja 1900. A loja da Macaca, onde você vai encontrar produtos oficiais e licenciados. Mais informações no site 1900mais.com.br. Escanteio marcado. É pro time da Ponte Preta para fazer a cobrança. Levantamento na boca do gol. Toca de cabeça para fora. Wellington Carvalho e Juan Renato, a dupla. As torres gêmeas da Macaca subiram alto. Mandaram a bola para fora, Lupe. Tinha a impressão que por último foi João Veras, não, foi o camisa número 34, foi o Wellington Carvalho, que acabou de cabeça mandando a bola pela linha de fundo. A bola tirou tinta do poste direito do goleiro Darley, que vai para a cobrança do tiro de meta. Tiro de meta marcado para o time do Botafogo para fazer a cobrança. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Pro campo ofensivo, o time da Ponte Preta domina Moisés, foi pro solo, a arbitragem manda o seguir, não deu falta. Segue o jogo, domina Val pela ponta direita, Val atravessa a bola até a ponta esquerda, chega no Guilherme Romão. Guilherme Romão para, pensa, vem embora pro campo de ataque. Ele faz a finta pra cima do primeiro, Luan Dias vem na cobertura. Guilherme Romão, ainda ele, entregou agora sim pra chegada do Matheus. Matheus perdeu a bola, voltou pro time da Ponte Preta no contra-ataque, João Veras. É pro outro lado, João Veras. Tocou pra Camilo, Camilo tem Moisés passando na diagonal, preferiu o toque pra Lazzaroni. Lazzaroni mandou uma bomba, bola desviada. Afasta a defesa do Botafogo. Manda a bola para escanteio. O Robson e agora cobrando toda a defesa do Botafogo, hein, Lupe? Porque estava aberto o sistema defensivo do Botafogo. O Robson acabou dando o escanteio de presente. Se atirou na bola, uma bola fraca que o Lazzaroni mandou para a área. A Macaca tem escanteio e o próprio Lazzaroni está na bola. Atenção, Lazzaroni vem para a cobrança do escanteio para o time da Ponte Preta. Autorizado o levantamento na primeira trave. Sobe, Darley. Vem para fazer o corte, o goleirão do time do Botafogo fica com ela. Ponto 10, restaurante, agora com WhatsApp direto para o seu pedido. Delivery, hein? 97410-6068. Peça pelo delivery no WhatsApp e receba na sua casa.
97410-6860. Delivery do Ponto 10 Restaurantes. 29 minutos do segundo tempo. Vai pintar alteração daqui a pouco no time do Botafogo. Técnico Moacir Júnior vai mexer na equipe que vai empatando com a Ponte Preta 1-1. Gol do Botafogo marcado pelo Romão. Gol da Ponte marcado pelo João Veras. E as alterações, Lupe. Camisa 10, Matheus Anjos foi embora. Anjos com a 10 foi embora. 28, Badi tá no jogo. E o Wesley Piontek também tá fora. Cássio Ortega com a camisa número 40 tá no jogo. Cássio Ortega, número 40, tá no jogo. Foi embora, número 24, Wesley. Badi na vaga do Matheus Anjos. Com o número 28, são as alterações. E vem pro ataque o time do Botafogo. Bola solta na metade do campo pela ponta direita. Sai jogando o Guilherme Romão. Guilherme Romão tenta o levantamento, toca de cabeça. A bola vai pra fora. Bola desviada, vai para a linha de fundo. Tiro de meta ou escanteio, Lupe? Tiro de meta, pela reclamação do camisa 9 do Wellington Tanque. O árbitro acabou marcando o tiro de meta, ele queria um escanteio. Mas, na verdade, ali, deixa eu ver, analisar com muita frieza. Pegou no Juan Renato por último. Meu Deus, hein? Nossa, errou feio agora, hein, Júlio? Meu Deus do céu. Mas vamos aonde aí com essa arbitragem aí, Gleck Jorginho? Teve um escanteio, um impedimento só rapidinho lá atrás, que também não tava, hein? Do João Veras, que depois o Camilo tentou seguir, ainda no começo do segundo tempo. E foi, assim, coisa de metros. Então, foi um lance também que prejudicou a Ponte. A arbitragem tá marcando mal hoje. Por enquanto nada que comprometa, né? Mas daqui a pouco também os comentaristas vão falar, porque o Botafogo vem para ataque, domina Badi, coloca na grama, Badi vem carregando para o time do Botafogo, faz o levantamento para Ronald, colocou Ronald no ataque, vai para frente, para cima do primeiro, devolveu para Badi, Badi limpa o lance, entrega para Val recomeça para o time do Botafogo, solta a bola com Jonathan de primeira pela ponta esquerda para Romão pela ponta esquerda, tem aberto o Cássio Ortega, devolução vem com Val, pé esquerdo na bola, bateu na trave! Na trave! Uma bomba do camisa 2 do Botafogo explodindo na trave do Vinhas, Lupe! Ele que é lateral direito, mas hoje está jogando no meio campo. Recebeu livre de marcação e mandou um chute forte. A bola ainda deu um kick na grama e explodiu no poste esquerdo do Igor Vinhas, para sorte da Macaca. A bola pegou no poste do goleiro da Ponte. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas. Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e um escritório também em São Paulo. Compre também pelo site luitex.com.br. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirante. No toque mais tradicional do rádio brasileiro, 32 do segundo tempo em Ribeirão Preto, segue. Botafogo 1, Romão, Ponte Preta também 1, João Vera. Então, com esse empate, a Ponte, olha, sexta colocada com 41, em sétimo, Guarani com 40, Guarani ganhou do Operário 3-0, os 3 gols no primeiro tempo, Vagninho, Bruno Sávio e Lucas Crispim. Vai dando América, por enquanto, no Independência, em América 2, Sampaio Correia 1. A bola volta para o time do Botafogo pelo sistema de defesa, vai sair jogando o goleirão Darley. Darley manda a bola para a sua ofensiva, tenta sair jogando pelo centro do campo com Badi. Badi escorregou, não consegue domínio. A bola volta para a Ponte Preta, pela ponta esquerda. É para Lazzaroni vai levantar na boca do gol. Para João Veras, afasta a marcação, tira dali. Recupera o time, o Alisson Maia faz o corte, volta a bola pela ponta esquerda, entrega com o Jonathan para Guilherme Romão. Ele faz a acabadinha pelo campo de ataque, matou no peito com uma habilidade e categoria, o Tanque. Mas a bola foi muito forte. E volta para o time da Ponte Preta sair jogando. Valdemir Gomes, 33 do segundo tempo. Como é que tá o jogo, Tigrão? Entraram muito bem na partida o Moisés e o Luiz Oyama. E aí a Ponte só não tá ganhando o jogo por culpa do treinador. Que ele opta sempre pela pior opção para começar o jogo. Aí ele joga na lata do lixo meio tempo. E a Ponte está jogando com o penúltimo colocado do campeonato. Uma camisa belíssima, muita tradição, uma torcida espetacular, mas que tem um time abaixo de suas tradições neste campeonato. E a Ponte, sem empatar, vai colhendo um péssimo resultado por culpa do seu treinador, que jogou 45 minutos na lata do lixo. Depois corrigiu parcialmente e agora faz uma outra alteração com a qual a gente não concorda, mas deve ter pedido para sair o Camilo e o Lupe já vai informar. Tem chances de ganhar o jogo a Ponte. Tem caixa para isso nesse momento, mas tem muito pouco tempo.
culpa do treinador. Camilo com a 10 foi embora. Matheus Peixoto com a 29 está no jogo. É a quinta alteração do técnico Marcelo Oliveira. Tá, é? Então eu não anotei alguém aqui, hein? Matheus Peixoto. Léo Pereira no Moisés, Dauan no Oyama. Ah, perdão, é a quarta. Ah, muito obrigado, Antônio Lupe. 34 do segundo tempo, 1-1, tá empatado o jogo. Gleger, Zorzin. Matheus Peixoto entra e vai embora o Camilo. Gleger. Ele vai colocar o Peixoto lá junto com o João Veras. Fazer um 4-1-4-1, né? Mas assim, difícil, né? O posicionamento, porque a Ponte agora fica sem armação, né? Perde o Camilo. Tomara que quem deve fazer essa função aí do Camilo deve ser o Luan Dias, que joga ali por dentro. Mas se ele não cansou, eu não teria tirado o Camilo, Ju. A bola volta para o Botafogo pelo campo de ataque. Romão domina pela ponta esquerda. Tá jogando bem hoje, Guilherme Romão, hein? Surpreendente. A bola fica com o Botafogo. Trabalha, solta no comando de apoio para a chegada do jogador, que era o Jonatas. O Jonatas volta recuando com o Alisson Maia. O Alisson Maia faz abertura de bola pela ponta esquerda. Cássio Ortega entrega de primeira volta para o time do Botafogo, que fica trocando passes pelo campo de defesa. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 35 minutos do segundo tempo. Segue. Em Ribeirão Preto, o Botafogo tem um gol marcado pelo Romão. Ponte Preta, também um gol do João Veras. Olha, 21h30, tem Avaí, Chapecoense, tem CRB e Cruzeiro, hein? O pessoal aqui, mas o Edu não tem condição, é só Instagram, é só pelo Instagram. E o Júlio Nascimento vai repetir de novo a promoção, hein? Valendo uma camisa da Ponte. Obrigado ao Alex Cominato e o Valnei Matheus do CTHU São Martim. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone forte. Deca campeão do troféu forte até. Toda hora assusta com esse negócio aí. Só para passar aqui então para os nossos ouvintes, Edu Pinheiro. É o sorteio, né? O sorteio, daqui a pouco no Instagram. É no Instagram. O nosso coordenador técnico, João Kleber, já está preparando tudo. Rádio Bandeirantes Campinas, aí? @ Rádio Bandeirantes Campinas, na última postagem, a primeira postagem, né? O post, né? Tem o post. Isso, o post com a Isso, eu tô aqui, post PUSTI. Isso mesmo, Edu. Você vai curtir essa postagem. Isso, curtir like. Quer dizer, oi. Like, coração. O coraçãozinho. Isso, e aí você escreve @ Edu Pinheiro, @ Antônio Lupe, @ Júlio Nascimento. Ou escreve qualquer outro amigo aí que tem Gleger 01. Isso, pode escrever. Escreva. Marque 3 amigos. 3 amigos diferentes. E aí, depois do jogo, você automaticamente estará concorrendo aqui. É o sorteio da Rádio Bandeirantes para os torcedores ponte-pretanos. E se você quer presentear alguém com a camisa da Ponte, os produtos oficiais da Ponte, conheça a loja 1900 no estádio Moisés Zucarelli ou então no site 1900mais.com.br. 37 minutos ao segundo tempo, sai jogando o time da Ponte Preta pelo campo de defesa, domina Neto Moura para o Wellington Carvalho. O Wellington Carvalho faz a evolução com o Neto Moura. 37 do segundo tempo, 1-1, tá empatado o jogo. O Wellington Carvalho, sem opção, foi obrigado a voltar com o goleirão Igor Vinhas. Igor Vinhas para Juan Renato, levanta a cabeça, Juan Renato soltou pela ponta esquerda para Lazzaroni. Lazzaroni de primeira para Juan Renato. O Renato com a perna esquerda vai tentar a inversão da esquerda para a direita, prefere o toque curto, volta a bola no comando. É para a chegada do jogador que é Luan Dias. Perna esquerda na bola, Luan Dias é habilidoso, foi para finta, chama falta nele. Jogo tá parado, falta marcada pro time da Ponte fazer a cobrança. Nessa sim tem coral e tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse o site sacitintas.com.br. A bola fica no campo de ataque. Vem Ponte, bola solta para Luan Dias, passou, Moisés pediu, Luan Dias segurou demais. Fomeou, camisa 15. Se ele solta, o Moisés ia sair na frente do gol para fazer o gol da virada, hein, Antônio Lupe? Ficaria com condições melhores, né? O Luan Dias tentou resolver na individualidade, não conseguiu e a Ponte ainda tenta. Tenta com o Lazzaroni, tenta fazer o passe, perde a bola, Lazzaroni, a bola voltou com o Ronald, escapou no primeiro, não foge do segundo, foi pro Sol, é falta nele, vai pintar cartão amarelo pro camisa 4 da Ponte. O terceiro cartão amarelo do Juan Renato está fora da próxima partida contra o Avaí, sexta-feira, às 7h15, no Moisés Lucarelli. Tem uma turma aí para voltar na defesa da Ponte, né? A eterna transição física, né, Lupe? Tem o Luizão, tem o Rayan, atletas que estão aí saindo do departamento médico, e no banco de reservas hoje apenas o Alisson zagueiro, que está à disposição do técnico Marcelo Oliveira. Como diz aquele amigo nosso, o Alisson tá na casa ainda? Tá na casa. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochautopeças.com.br
escolha o WhatsApp da loja mais próxima. Falta marcada para o time do Botafogo fazer a cobrança. Guilherme Romão com Badi com Guilherme Romão. É falta marcada para o time do Botafogo. 2 homens formando a barreira do time da Macaca. Preocupação para o goleiro Igor Vinhas. Autorizado o levantamento na boca do gol. A bola passa por todo mundo. Vai embora, meio de fundo. Apenas o tiro de meta para o Botafogo fazer a cobrança. Ponto 10, restaurante agora com o WhatsApp direto do ponto 10 para a sua casa. O delivery no WhatsApp 97410 6068. Receba em casa a melhor pizza de Campinas. Peça pelo WhatsApp 97410 6068. O delivery do ponto 10 entrega para você. A bola volta para o time da Ponte, domina Luiz Oyama pela ponta direita, toca a bola com Luan Dias. Luan Dias para Matheus Peixoto, faz o pivô, entregou na direita para Apodi. Apodi escapou da marcação do primeiro, foi pro Sória, falta! Falta marcada para o time da Macaca, pegaram Apodi, o jogo tá parado, Lupe. Camisa número 40. Tá bravo, hein? Tá bravo, o Apodi tá bravo. O Ortega, camisa 40, que entrou agora há pouco na partida, fez a falta em cima do Apodi, tem jogador caído do Botafogo. Se não me engano, é o autor do gol, Guilherme Romão, daqui a pouco confirma, o jogo tá parado. Cara, o Apodi tá brigando com o Luan Dias, hein, Lupe? É uma discussão dos dois ali, dos jogadores da Ponte. Apodi, passa! Luan, não, mas eu tava aqui. Não, era pra você passar. Mas eu tava aqui, mas era pra você passar. E eles estão nisso até amanhã. Gleger Zorzinho, 40 do segundo tempo. 1-1, tá empatado o jogo, Gleger. Na hora que a Ponte acha aí na bola parada, né? O gol da virada, Júlio. Mas o Apodi tá reclamando porque o Luan Dias, ele tem que... Pô, já sabe que o Apodi gosta do corredor, né? Que o Apodi gosta de passar. E ele tá toda hora fechando lá a passagem do Apodi. Vem por dentro, tentar fazer ali uma tabela, abrir o espaço pro Apodi. Né? Por isso que o Apodi tá reclamando. Para que se vai fazer essa movimentação, faça por dentro, para que possa abrir o corredor. Vamos ver essa bola parada aí, Júlio. Tomara que a Ponte consiga fazer o gol da virada. Muito bem, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 42 minutos é o segundo tempo, segue em Ribeirão Preto. Botafogo 1, Ponte Preta também 1. Olha, finalzinho lá no Independência, América 2, Sampaio Correia 1. A Ponte, nesse momento, sexta colocada com 41. O Guarani é o sétimo com 40. Faltam 11 rodadas. Sexta, Ponte Avaí. Domingo à noite, Brasil de Pelotas e Guarani. Falta marcada para Ponte Preta, cruzamento, afasta a marcação na sequência, bola desviada pelo Moisés, é tiro de meta pro time do Botafogo fazer a cobrança. Pedrinho daqui a pouco na Macaca. A promessa da base vem pro campo de jogo, vai mexer o técnico Marcelo Oliveira, a última alteração. Vem aí Pedrinho, vem pro ataque também o Botafogo. Ortega, lançado, vem na ponta, carregou por dentro, vai bater pro gol, bateu pra fora! A bola desviada, vai embora a linha de fundo. Escanteio na jogada de Badice e Ebert, Lupe. O desvio no meio do caminho e a bola se perdeu pela linha de fundo. O Botafogo tem pressa, precisa do resultado. Badi, 28 na cobrança do escanteio. Vem Badi para a cobrança do escanteio, 42 e 40 do segundo tempo. 1-1, tá empatado o jogo. Já Pedrinho. É a base da Ponte em campo. Levantamento na segunda trave. Subiu Robson de cabeça na casinha. Tanque. Gol! É do Botafogo! Botafogo! Orgulho de Ribeirão. Aos 43 minutos do segundo tempo. Levantamento, bate no segundo pau. A bola passou pelo Robson, não passa pelo Wellington Tanque, que cabeceou forte, firme, pro fundo da casinha de Gorbinhas. 42 minutos no segundo tempo. Tanque, o artilheiro do Pantera, vai pro fundo do gol. Botafogo 2. Ponte Preta 1. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. O detalhe fica por conta da bela cobrança de escanteio do Bati. Jogou lá dentro da pequena área. O Wellington Tanque veio de trás e na disputa com o Renato ganhou. Levou a melhor o Wellington Tanque, que mandou de cabeça para o fundo da rede. Ele marca o seu 5º gol na Série B do Campeonato Brasileiro, o segundo do Botafogo. O Botafogo está na frente, 2-1. E vem Ponte para o campo de ataque, lançamento para o Matheus Peixoto. A bola voltou para João Veras, bateu de longe. Apodi, toque errado, né, Apodi?
Decisão errada, a bola vai sobrando tranquila pro goleiro Darley. Mexeu. Vai, Lupe. O Tanque, depois do gol, foi embora. E o Judivan, camisa número 7, Judivan com a 7 tá no jogo. Valdemir Gomes, 44 minutos do segundo tempo. O Botafogo encontra o segundo gol, Tigrão. É um castigo no momento que a Ponte era melhor, mas a Ponte não tem personalidade e confiança, porque quando empatou, o Botafogo sentiu e a Ponte deveria ter forçado um pouquinho mais. Aí se deu por satisfeita com o empate. Diminuiu de novo o seu ritmo. É um time muito fraco, muito mal treinado. E na bola parada, né, falha. O Renato é uma válvula, né? Sobe muito mal, muito mal. Perdeu para o cara que ele não poderia perder, que teve uma bola no jogo, o Wellington Tanque, que é grandão, é bom cabeceador, e ele botou na rede uma bola que veio abrindo, bem batida pelo Badi. Ela veio abrindo, veio saindo do goleiro da Ponte. Falha, mas mérito também do cabeceador, e o resultado vai premiando o Botafogo, que tomou o gol do empate, sentiu, esteve a pique de tomar o segundo gol, mas a Ponte, mais uma vez, com inapetência. Toma o segundo e toma o castigo. Vem pro campo de ataque o time da Ponte. Moisés domina pela ponta esquerda, arranca, vem na velocidade, tenta a finta, ganha o escanteio. 46, vamos até 49, tem escanteio, a Macaca para fazer a cobrança, Lupe. Moisés tentou na individualidade, mas foi desarmado pelo Ronald, camisa número 31. Macaca tem escanteio, lado esquerdo, camisa meia dúzia, Lazzaroni na bola. Vem pro escanteio o time da Ponte Preta para fazer a cobrança. Você acompanhando a transmissão aqui na Rádio Bandeirantes, é a 27ª rodada da B-Zona do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, vantagem do Botafogo, vence por 2-1. Escanteio, bola levantada na marca do pênalti, o toque de cabeça para fora. Impressionante o gol que perde a Ponte Preta em condições, com liberdade. A bola foi para fora, Lupe. Foi o Neto Moura, camisa número 7, que tentou o cabeceio e não conseguiu, e foi a última dele. Neto Moura com a 7 tá fora. 27, Pedrinho tá no jogo. E aí, Glega Zorzinho, Pedrinho entra na vaga do Neto Moura, são os últimos momentos para Ponte Preta tentar o empate, Glega. Mas vai mexer agora no time, né? Colocar o menino. Deveria ter colocado antes, né? Para tentar uma alternativa diferente, para botar pressão nesse time do Botafogo. E aí vai e toma um castigo, né, Júlio? Toma um gol de bola parada mais uma vez, né? A Ponte tem pecado muito nesse aspecto. Agora tá difícil, né? O Botafogo marca, tenta e a Ponte vai aí desesperada ao ataque para tentar empatar. E vem Ponte para o campo de ataque, Luan Dias, domina, entregou para Podi para Pedrinho, Pedrinho, dominou, vem para o campo de ataque, levantou na boca do gol, desvio, afasta a marcação, tira dali, chamou a responsabilidade, Pedrinho bateu no toque em mim, tá pedindo Paulo, garoto na Macaca, a bola volta para o Botafogo, Ronald domina, tenta o levantamento, chega o Wellington Carvalho para fazer o corte, a bola volta com o Pedrinho, mas está parado o jogo, falta marcada. O jogo está parado, a falta foi marcada. Na metade do campo, falta para o time do Botafogo. Assim que o futebol acabar, vai começar o jogo aberto com o Edu Pinheiro, no oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você especial tem de tudo para você pelo melhor preço, hein? Muito mais economia. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. 48 minutos é o segundo tempo. 2-1 para o Botafogo, vai vencendo o jogo. Gol marcado pelo Tanque aos 44, que vai dando por enquanto a vantagem para o time do Pantera e tem falta o Botafogo. Guilherme Romão não tem pressa, vai ganhando tempo, vai controlando o relógio. E agora fica a expectativa para saber como fica a situação do Marcelo Oliveira. Entrou muito pressionado no jogo passado, venceu, mas não convenceu. E agora vai perdendo pro Botafogo, que está aí nessa briga contra a zona de rebaixamento. Um resultado que vai incomodando demais a situação do técnico Marcelo Oliveira para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. 48-40, vai acabar o jogo. A Ponte Preta vai ser derrotada, o Botafogo vai somar importantes 3 pontos na briga contra o rebaixamento. Pantera está vivo no campeonato. A bola volta para o time da Ponte Preta, tenta o último levantamento. Luiz Oyama. Para Moisés, a última arrancada, Moisés arranca, vai para o solo, não consegue fazer a finta, chega na cobertura. Vai acabar o jogo, o árbitro apita, ponto centro do gramado. Botafogo 2,
Ponte Preta 1. O Botafogo vence o jogo em Ribeirão Preto. E na Bandeirantes vem aí o melhor pós-jogo, vem aí o jogo aberto. Comando de Edu Pinheiro. Sim, um abraço aqui lá pro... Alô, Claudião, taxista, e todos vocês aí do táxi aí, do Carlos Gomes, né? Muito obrigado mesmo, Carlos Gomes ali do lado da Escola Carlos Gomes, próximo da Prefeitura. Obrigado, viu, Claudião, pelo carinho, viu? Muito obrigado mesmo. Gente, termina, a Ponte perde, leva gol no final. Ó, um detalhe, hein? Pela primeira vez o Guarani ultrapassa a Ponte. Ambos com 40 pontos, ambos com 11 vitórias no saldo, 3 contra -2 aí da Ponte, né? 2-1, portanto, perde a Ponte. Estamos revendo aqui os lances, os gols aí, o cruzamento do Apodi, João Veras marcando aí o seu primeiro gol no time de cima, né? Marcou 5 na Copa São Paulo. É isso aí. Tem muita pressão para cima do Marcelo Oliveira, apenas 41% dos 13 jogos que disputou, dá 39 pontos. Ele ganhou 4 vezes 3, 12, 12 com 4, ganhou 16. 16 para 39, 41%. E faltam 11 rodadas, a Ponte agora pega o Avaí sexta-feira à noite no Majestoso e o Guarani pega o Brasil de Pelotas domingo à noite lá em Pelotas. Oi, Lupe! Oi, Edu, vamos ouvir então o Tanque, que marcou o segundo gol da equipe do Botafogo, o que deu a vitória para o time de Ribeirão Preto. Ele fala sobre a importância desse gol e dos 3 pontos para o Botafogo, que luta para fugir da zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Nossa equipe fez, tirando o jogo contra o Cuiabá, 3 excelentes jogos, né? Infelizmente não veio resultado contra o Avaí, Figueirense e o próprio Juventude, né? Mas a gente usou como inspiração, né, esses 3 jogos, né, para essa partida de hoje. Eu acho que a equipe jogou muito bem hoje. Depois do primeiro gol, a gente recuou um pouquinho, teve um pouco de dificuldade. Mas no segundo tempo a gente se propôs a ir pro tudo ou nada, né, principalmente depois de levar o gol de empate. Eu acho que a gente mereceu essa vitória hoje, pelo que a gente vem apresentando nas últimas partidas. Então a equipe toda está de parabéns. Fico feliz, né, de ter ajudado, né, a equipe hoje, mas isso é só o começo. A gente precisava dessa vitória hoje para trazer confiança pro grupo, né, e coroar o trabalho que está sendo feito, que está sendo muito bem feito. Esse o Tanque, atacante, falando então a respeito do gol que ele marcou. A gente aguarda para saber se alguém da Ponte vai falar ou se os atletas já foram todos pro vestiário, até porque depois dessa derrota, né, uma derrota forte, complica a Ponte aí nessa briga pelo acesso, né? Agora acaba ficando mais difícil, mais distante. João Veras, autor do gol, primeiro gol como profissional, ele fala sobre o resultado e também sobre o desempenho. Esse gol que ele acabou marcando a favor da Ponte Preta, mas que infelizmente não veio os 3 pontos, não veio o resultado, isso complica a Macaca. Feliz pelo gol, é claro, mas eu trocaria com certeza pela nossa vitória. Porém, só agradecer a Deus, não tem tempo para lamentar, né? Muito jogo um atrás do outro e já tem um confronto em casa, com certeza vamos buscar dos 3 pontos. Nosso objetivo é o mesmo, o acesso, e a gente vai buscar isso até o final. João Veras, atacante da Ponte, falando depois da derrota da Macaca para o Botafogo, 2-1, Edu. O que aconteceu aí com o menino lá, é o Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues, a informação que a gente recebeu é que ele teve sintomas, né, do Covid-19, sintomas de gripe, e por isso ele retornou para a cidade de Campinas e vai realizar um novo exame. Ele fez um exame pré-jogo, né, onde todos os atletas fazem, e o exame deu negativo para o Covid-19. Porém, ele vai realizar um outro exame hoje, ou no mais tardar amanhã, para saber se ele está infectado pelo vírus. Enquanto isso, ele cumpre quarentena, Edu. E o Vinícius Anocelo, a Ponte não informou o que aconteceu com ele, né, no banco hoje, né? Opção do treinador. Bom, é o seguinte, gente, olha, acabou o jogo lá no Independência, América 2, Sampaio Correia 1, então é o seguinte, olha, Chapecoense líder com 51, Chapecoense vai jogar com o Avaí lá em Floripa daqui a pouco, o América agora em segundo com 50, em terceiro Sampaio Correia que perdeu 44, em quarto Cuiabá 43, Cuiabá vai jogar, Cuiabá pega o Vitória em casa daqui a pouco. Em quinto, Juventude, que empatou 43, empatou em casa com o Oeste. O Oeste empatou nos acréscimos. Em sexto, Guarani com 40, ganhou 3-0 do Operário. Em sétimo, a Ponte, 40, acaba de perder para o Botafogo. Em oitavo, Confiança, 39, vai jogar. Em nono, CSA, 38, vai jogar. Aliás, eles se enfrentam. Confiança e CSA se enfrentam. Se tiver um vencedor, esse vai ultrapassar a Ponte. Avaí é 10º com 37. Eu paro por aqui. Se o Avaí ganhar da Chapecoense,
também ultrapassa a Ponte em número de vitórias. Vamos lá, 2-1, Tigrão. Perdeu a Ponte, já o sorteio da camisa da Ponte pelo Instagram. Aqueles que participaram do @Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram e indicaram 3 amigos, já o nosso sorteio valendo uma camisa da Ponte. Oi, Tigrão! A Ponte entrou mal escalada para início de partida, perdeu parcialmente o primeiro tempo em mais uma doação de gol, uma lambança coletiva. Todo mundo falhou, o Wellington Carvalho tirou mal a bola, numa bola parada pelo lado esquerdo. O Léo Pereira fez uma falta besta que originou esta bola parada, e aí na batida todo mundo errando. O Wellington Carvalho tirou mal, aí Léo Pereira vai tentar dominar a bola. Ela bate meio que no calcanhar dele, entre as duas pernas, desvia a trajetória, fica entre a Apodi e também o Dauan, e chega tomando a bola, todo mundo assistindo. O Guilherme Romão ajeita e bate onde nada pôde fazer o Igor Vinhas, 1-0 para o Botafogo. E a Ponte não criou nenhuma jogada no primeiro tempo, exceção feita ao único expediente de um time mal treinado, sem repertório, sem jogadas ensaiadas, sem organização e sem boa distribuição em campo, que é a bola cruzada, a bola do chuveirinho. Cruzou lá 780 bolas, não conseguiu cabecear nenhuma e perdeu parcialmente o primeiro tempo por total culpa do seu treinador, que fez as opções erradas. Tudo bem que ele perdeu o melhor jogador do time, todo mundo está sujeito a isso, estamos em plena pandemia e o Bruno Rodrigues acabou sendo vetado pela suspeita de estar com a Covid-19. Para arrumar esse lado do campo, ele mexe em 3 posições. Ele tira o Apodi da primeira linha do lado direito, leva para a segunda linha do lado esquerdo. Vem com o Léo Pereira, que é um jogador extremamente limitado, apesar de esforçado. Aí tira Pato, que normalmente joga do lado direito, e joga o menino para fazer a ala pelo lado esquerdo com o Guilherme Lazzaroni. Ou seja, arrebentou com o time. Não leva Zanocelo nem para o banco. Faz as piores opções. Já tentou essa dobra por 4 oportunidades pelo lado direito e ela nunca funcionou. Ela só funciona quando é desfeita. Quando a Apodi volta para a sua posição de origem e vem de trás para receber a bola em profundidade, como aconteceu hoje aí já no segundo tempo, 20 minutos, belíssimo lançamento com o time evoluindo, o time cresceu um pouco, também por outra alteração que deu resultado, Oyama dando mais fluência ao jogo do que Dauan, o Oyama que também entrou no segundo tempo, aí bela enfiada, bela virada de jogo de Neto Moura, vindo de trás e entrando em velocidade, sem estar encaixotado entre a marcação adversária, a Apodi faz um outro passe lindo. E o menino João Veras, que estava muito mal no jogo, mas como artilheiro, como oportunista, se mete no meio da zaga do Botafogo e empata o jogo. A Ponte teve 10 minutos posteriores ao gol do empate, muito próxima de virar o jogo. Meteu uma pressão no Botafogo, que pelo seu momento, como penúltimo colocado da competição, sentiu o golpe do empate da Ponte. Mas, infelizmente, por ser a Ponte um time sem vibração, um time sem liderança no banco, um time sem tesão de ganhar as partidas, um time sem personalidade, totalmente sem confiança, fez 10 minutos de uma pequena pressão em cima do Botafogo, por muito tempo que não virou, e depois diminuiu o ritmo. Depois tirou o pé, passou a marcar atrás novamente, atraiu o Botafogo, que foi pro tudo ou nada. Ele sabia que um empate não resolveria absolutamente nada, e o Botafogo numa bola parada, no escanteio, bate com Badi, depois da Ponte ter perdido uma bola boba no meio campo, foi originado o escanteio, Bati Siebert, bate aberto, e aí o Wellington Tanque ganha de Juan Renato, que é um zagueiro extremamente vulnerável, limitado e que também não resolve o problema crônico desta zaga da Ponte, que foi trocada inúmeras vezes
e continua tomando gols em profusão, se constituindo numa das piores defesas do campeonato. Prêmio para o Botafogo de Ribeirão, que mesmo numa situação dramática e ameaçadíssimo de rebaixamento, acreditou nas suas possibilidades, foi para cima, mesmo desordenadamente, e ganhou o jogo de uma Ponte flácida, de uma Ponte sem raça, de uma Ponte sem vibração, de uma Ponte que é o espelho do seu treinador, que é o espelho da sua diretoria. Omisso. Essa diretoria tem que se explicar agora. Ela tem que vir a público, sob pena de deixar o cargo para quem tem mais coragem, sob pena de simplesmente abrir mão daquilo que está fazendo e deixar para quem seja do ramo, para quem tenha pedigree para dirigir um clube da envergadura da Associação Atlética Ponte Preta. Para ficar aí apenas ocupando a moita e fazendo aquilo que eles estão fazendo atrás da moita, ou seja, muita coisa que não contribui para que o clube consiga deslanchar no campeonato, são muitos erros, desde a formação do elenco, um elenco paupérrimo, um elenco sem vibração, uma diretoria que não consegue fazer com que os jogadores dentro de campo sintam qual é a responsabilidade de jogar num clube de uma envergadura como tem a Ponte. E aí, o treinador, reflexo de toda a direção do clube, toda, sem exceção, erra. Depois, no banco, fica vendo tudo o que está acontecendo de forma absolutamente sem reação e o time perde mais uma. Com 41%, arredondando para cima, como é que a diretoria vai se justificar para sua torcida sofrida, frustrada, revoltada e absolutamente decepcionada? Como é que ela vai explicar como segurar o senhor Marcelo Oliveira para as 11 rodadas finais? Aliás, a vinda dele já foi um grande equívoco. E este equívoco está absoluta e indiscutivelmente comprovado. Equívoco comprovado depois de 13 rodadas onde ele dirigiu a equipe. Tem história, é um grande cara, foi um craque, mas não é ele o cidadão, não é ele o profissional que vai alavancar a Ponte nessas 11 rodadas finais. Com a palavra, a diretoria da Ponte, que é honesta, que é bem intencionada, mas que está muito escondida e que precisa falar para o seu torcedor e que precisa tomar atitude e não ficar apenas no comodismo da omissão, o que é absolutamente incompreensível e futebolisticamente condenável. Olha, dá tempo ainda, hein? O Gil Kleber está aqui me ajudando, não tenho muita intimidade, meu negócio é os papéis. Mas você que está no YouTube vai poder acompanhar. E dá tempo ainda, dá tempo, Gil, é isso? Dá tempo, olha, @Rádio Bandeirantes Campinas, Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, olha lá, você tem que indicar 3 amigos, tá bom? Tem lá o post, você dá lá, dá um joinha, coraçãozinho, indica 3, que ainda está valendo. E você, o Gleger vai comentar? Dá tempo ainda. E você vai acompanhar pelo YouTube esse sorteio, certo, Gil? É isso? Meu anjo da guarda, hein? Olha lá, já está mostrando a imagem do pessoal participando, tá bom? Valendo uma camisa da Ponte. Vamos lá, Gleger. A Ponte leva o gol aos 43 segundos do tempo. Gol de Wellington Tanque. Botafogo 2, Ponte 1. Antes do meu comentário, eu queria que você dissesse novamente o @Edu. Como é que é o seu. Como é que é? Edu e seus papéis. @Edu e seus papéis é meu Instagram. Ah, é seu Instagram? É. Edu e seus papéis. Edu e seus papéis. Ah, muito bom. Vou segui-lo nesse momento. É brincadeirinha, gente. Olha, é brincadeira, gente. Olha lá, olha, Edu, eu lamento muito, né? Tudo que está acontecendo com esse time da Ponte. E nós vimos, né? Esse mesmo time, tá? Esse mesmo time. Claro que saíram aí algumas peças. Foi o caso do João Paulo, próprio Zé Roberto também, né? Que estava nesse elenco. Algumas perdas aí consideráveis, mas o time da Ponte realmente tá nas mãos do Marcelo Oliveira. Piorou de uma forma que não dá para entender. Até agora eu não consigo entender.
Eu sempre defendi muito a permanência de treinadores. Eu acho que a sequência, né? O cara conhecer o grupo, as coisas, eu acho que é sempre muito importante. Mas pelo jeito que o Marcelo Veiga, desculpe, me perdoe, o Marcelo Oliveira chegou na Ponte, a Ponte em terceiro colocado na competição, claro que ainda faltando alguns ajustes nas mãos do João Brigatti, que seria aquilo que a diretoria vislumbrou, né? Vamos trazer um cara mais experiente, faz esses ajustes e nós vamos dar sequência na competição aí, estamos em terceiro e as coisas aconteceram, foi um revés total, né? A Ponte piorou no aspecto técnico, piorou no aspecto tático. Poxa vida, não dá para entender. Você vai jogar contra o penúltimo colocado em Ribeirão Preto, você tá arriscado, sim, claro, a perder o jogo, né? Mas pelo menos tentando alguma alternativa diferente, algumas coisas. A gente vê aqui o Marcelo fazendo substituições sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma, sempre tocando uma peça pela outra, não mudando o esquema, não tentando algo mais arrojado, não botando pressão em cima do time adversário. Aos trancos e barrancos, como eu disse, estava no primeiro tempo. E isso vem sendo em todos os jogos. A Ponte ganhou do Paraná lá, mas com uma dificuldade tremenda. E o Paraná tá cheio de problemas também. Acho que há 5 ou 6 jogos que só tem tido derrotas. O Botafogo também numa situação ruim, complicada, não consegue evoluir. A Ponte vai e consegue perder o jogo para o penúltimo colocado. Não que, olha, não dá para tirar o mérito, claro, do Botafogo. Eu até dizia aqui, né, do in-off, a gente viu aqui o Moacir Júnior, ele estava mais suado do que os jogadores dele na beira do campo ali, jogando junto, incentivando, né, trocando as peças, tentando alguma alternativa diferente. É exatamente isso que acontece. E aí a câmera mostra o Marcelo Oliveira, parece que tá tudo bem, né? Tá tudo certo, ele quer ali daquele mesmo jeito, naquela mesma fisionomia, né? Uma tranquilidade que não dá para uma disputa de um campeonato tão competitivo. Eu não vou nem ficar aqui, o Tigrão já resumiu muito bem aí a partida, né? De tudo que aconteceu, de tudo que poderia ter acontecido. Mas não dá, viu, Edu? Chegou o momento, se a Ponte realmente vislumbra algo a mais nessa competição, se a Ponte, a diretoria, vislumbra o acesso, vislumbra tá lá em cima, no topo da tabela, como já esteve, tem que trocar, Edu. Não dá mais. Não dá mais. Senão é o torcedor, todo jogo, esse sofrimento. Né? É todo jogo a mesma coisa. Todo jogo, a gente tá aqui, eu faço quase todos os jogos da Ponte e é sempre o mesmo comentário. Né? Faltou estratégia, faltou padrão de jogo, faltou alternativas para o time. Então é difícil, é complicado. É o espelho do time da Ponte. Troca uma peça pela outra, aí você perde um jogador que nem o Bruno Rodrigues e a gente vê a dificuldade que é, né? Por que não botar um homem a mais? Você já perdeu o Bruno Rodrigues. Vem com um esquema diferente. Entra com um homem a mais no meio de campo para tentar aí uma superioridade numérica nesse setor e automaticamente você tentar aí evoluir dentro do jogo. Você tem um jogador como o Camilo, tão inteligente, né, tão versátil dentro da partida, mas joga muito sozinho, toda hora lá no meio dos dois volantes, num setor muito povoado. Então precisa, Edu. Ele não está tendo uma visão ampla do jogo, ele não está tendo uma visão ampla desse elenco, ele não consegue escalar o melhor time, ele não consegue, poxa vida, quantas vezes ele já tentou essa dobra e não deu certo. Aí vem ele novamente para um jogo importante, onde a Ponte poderia engatar uma segunda vitória consecutiva e tinha tudo para isso. Estava enfrentando um time cheio de problemas, cheio de dificuldade. Aí vem o seu Marcelo Oliveira com a dobra novamente de lateral, com o seu Léo Pereira novamente no time titular. E o que aconteceu? 1-0 Botafogo, pelo lado direito de defesa, falha do seu Léo Pereira. Então, Edu, é sempre mais do mesmo. É sempre isso. E não dá. Eu acho que chegou o momento, a diretoria que tem pessoas competentes, tá? Que tem pessoas que entendem de futebol, eu acho que deve estar pensando a mesma coisa, né? Se tiver uma visão ampla, está pensando a mesma coisa. Para mim, chegou ao fim a era Marcelo Oliveira. Edu. Bom, vamos ao sorteio. Vamos lá. Botafogo 2, Ponte 1. Botafogo marca o gol aos 43 gols da vitória. O Wellington Tanque. Pois não, o Gil Kleber me ajudando aqui, 21h30, pelo YouTube, que você nos acompanha, valendo uma camisa da Ponte. Aqueles que
participaram no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, indicou 3 amigos, o vencedor vai retirar a camisa na loja 1900 mais, a loja da Macaca, que fica no estádio Moisés Lucarelli, uma camisa oficial da Ponte, hein? Vai retirar lá na loja 1900 mais, no estádio Moisés Lucarelli. Tio Kleber já se movimentando, estou acompanhando aqui, ele vai me ajudar. Lembrando que o amigo Batista na Rua Tarde, Guarani 3, Operário 0, gols de Vagninho, Bruno Sávio e Lucas Crispim. Atenção, imagem no ar. Atenção, deu uma puxadinha aqui. Estão tremulando, tremulando, tremulando os ícones. Vai aparecer aqui. Ele vai atualizar. O João Kleber está me ajudando. Está a 3 metros do nosso estúdio aqui. 508 comentários. Nosso muito obrigado a todos que participaram, viu, desse sorteio, dessa promoção. E o nosso muito obrigado a todos que participaram do nosso WhatsApp também. Aqui o comentário é geral, muita revolta, está carregando. Você que está no YouTube, você está vendo. Então não tem como, comentários 509, curtidas 107. Vamos lá, ele vai dar uma atualizadinha aqui. Atenção, tem que colocar de novo assim, né? Valendo aí uma camisa da Ponte. Já já o jogo aberto. Agradecemos a todos pelo YouTube, YouTube também. Enquanto o Gil Kleber dá uma arrumada ali, como é que era sorteio na sua época? Na minha época era aquelas bolinhas enfiavam dentro de um saco, né? Sim. Chacoalhava. Hoje é tudo computadorizado. Aliás, né? foi bom você ter falado, Greg, porque teve um ouvinte que está muito bravo e tal. Eu não tenho Instagram e Era tal. o quê, Vocês Greg? precisam pensar naqueles que não têm e tal. Pois é. E hoje é tudo assim, né? Antigamente a gente vai mudando. Então, como disse o Júlio Nascimento, pede para alguém, né? Pede para o netinho, pede para o sobrinho, exatamente. pede para o filho participar. Tá valendo também. Mas é muito gente? legal, né? Mas é muito legal isso aí. Eu acho muito interessante. Né? A gente até vê sorteios. Antigamente, amigo secreto, né? Você tirava um papelzinho. Hoje é tudo por via internet. Tudo. Olha, E tá tô te chegando o Pix, mandando hein? Tá aí. chegando o Pix. O Pix. Tá chegando o Pix. Tá chegando. Vai subir dinheiro, hein? Já tô. Mas você já pensou, Edu Pinheiro com Pix? Brincadeira, que dificuldade, rapaz. Você vai me ensinar, hein, Greg? Eu vou te ensinar, Edu. Não é tão difícil. Eu também tive uma certa dificuldade. Porque você já tem? Eu já tenho. Você já tem o Pix? Já tenho o Pix. Oh, meu Deus do céu. Mas não é difícil. Fique tranquilo. Fique tranquilo que depois que eu te der um treinamento. Um treinamento, você vai ver, pô, Glega, é verdade, não é tão difícil. Vamos lá. Atenção, o Gil Kleber está ajeitando aqui os nossos computadores, valendo uma camisa da Ponte, né? Tá carregando. Mas a gente quis fazer ao vivo para que vocês pudessem acompanhar no YouTube. É muito interessante. É a primeira vez que estamos fazendo isso, um sorteio pelo Instagram. E valendo aí uma camisa da Ponte. Já já o nosso jogo aberto. Olha, então, muito obrigado, pessoal do Facebook, do YouTube, a Rádio Bandeirantes Campinas. Dê o seu like, dê o seu comentário lá. Nos acompanhe, por favor. Nosso muito obrigado. A gente vai continuar aí. Atenção, pessoal de Ribeirão Preto. Vocês estão contentes, hein? Botafogo venceu por 2-1 no AM 1270, Rádio Bandeirantes Campinas, lá Rádio Bandeirantes Ribeirão. E aqui o bom e velho 1170, da nossa Rádio Bandeirantes. É isso aí. Deixa eu ver aqui, olha, tá pegando fogo aqui. Não dá mais, Marcelo Oliveira, fora, final 43-87, eu vou de leve, hein, gente. Ponte Preta não sobe mais, esquece, troca o treinador, é o final 37-06. Eu tô lendo assim só o título, sem abrir. É só pegar aqui no WhatsApp, nosso tablet, que fica tremulando. Obrigado ao final 19-19. Deixa eu ver, boa noite, Edu. Eu, meu pai, Edu e meu vizinho Eduardo estamos muito bravos. Agora é somar 5 pontos para não cair. Diz aqui, fora a diretoria, fora também treineiro. O Marcel Grota. Eu trabalhei com o pai dele, o Grota, lá na antiga Bendix, lá no bairro do São Bernardo. Deixa eu ver o que mais aí. Parabéns ao Tigrão, parabéns ao Gleger. Edilson Pedroso, parabéns, Tigrão, show, comentário. Helder. Do DIC 5, deixa eu ver o que mais aqui, falando da diretoria e tal, é que eu tenho que dar uma disfarçada aqui, o pessoal tá muito bravo mesmo, não é fácil, olha, quando equipes de Campinas perdem, isso aqui vira um sufoco, viu, Gleger? Ainda mais da forma que foi, né, Edu? Da forma, o torcedor tem que realmente estar muito chateado, Você sim. não pode começar Eu como lateral concordo. direito e passa, Não, né? como mas fica não difícil, é você uma também. coisa, é insistir naquilo que já viu que deu errado. Eu disse, inclusive, no intervalo, não é possível, só pode. Esse Léo Pereira deve ser um baita de um leão de treino, não é possível.
Não é possível. Porque às vezes, Edu, tem muito isso. O treinador tá vendo o treinamento ali durante a semana e aí ele fala, poxa vida, cara, se esse cara jogar metade do que ele tá fazendo no treino aqui, nós vamos atropelar os caras. Pode ser que seja isso. Pode ser que seja. Às vezes o cara acredita, pô, não, nesse jogo vai dar certo. Não, nesse jogo esse jogador vai arrebentar porque tá treinando pra caramba. Pode ser que seja isso. Mas não dá pra entender, né? Não dá pra entender. Jogou no lixo, né, o primeiro tempo, o Marcelo Oliveira. Infelizmente. Infelizmente. E olha, Edu, torcedor tem razão. Tem que ficar bravo mesmo. Porque a Ponte jogar o que já jogou dentro da competição e apresentar o futebol que ela vem apresentando nas mãos, e olha, com todo o respeito ao Marcelo, né, que tem uma baita de uma história, né, já mostrou aí que é muito competente, um cara experiente, com todo o respeito. Mas aquilo não deu certo. Infelizmente, viu, Edu? Infelizmente. Porque ele tinha de tudo para arrumar esse time, né, que já estava no caminho certo, ele só fazer alguns ajustes e a equipe dar sequência na competição. E aí ele fez totalmente ao contrário. Ele desarrumou o que estava arrumado. Vamos fazer o seguinte, hoje a gente pode continuar. Saiu? A gente vamos continuar com a nossa programação. Pode acompanhar pelo YouTube? O ouvinte pode acompanhar o sorteio pelo YouTube? Pode? Ok, então vamos fazer o seguinte. Tivemos um pequeno probleminha. Você, visualizando pelo YouTube, você vai acompanhar o sorteio, tá bom? Para que mais credibilidade. E a gente vem com o nosso jogo aberto, tá bom? Final, Botafogo 2, Ponte 1. E à tarde, Guarani 3, Operário 0. Vem aí o nosso jogo aberto. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, CYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, CYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Para o craque do jogo, 21h39. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Vamos lá, então a Ponte perde de 2-1. Quem será que é o craque do jogo? Deixa eu ver, quem fez o gol da Ponte foi o João Veras. Será que o Irgovinhas? Uma bola bateu na trave, defesas, não teve. O Apodi sempre participando. Vamos lá, oi Tigrão, começo com você, o craque do jogo. É por vou votar de novo no Camilo, que é o cara que joga sozinho nesse time, né? Camilo, e não deveria ter sido sacado. Não deveria ter sido sacado. E parece que saiu bravo. Aliás, ele deu uma entrevista esses dias. Eu disse que ele jogou no sacrifício contra o Paraná Clube. Aí ele veio a público, não porque eu disse, mas perguntado a respeito, ele disse que está no seu melhor momento físico do ano. Não é? Então por que é que ele saiu com 30 e poucos minutos? Jogando bem, dando sequência, dando ritmo, coordenando o time. Inclusive no primeiro tempo, quando não aconteceu absolutamente nada de bom para a Ponte, a única coisa que se salvou foi a frieza, foi a categoria, foi a inteligência, né, do Camilo, a experiência dele, a qualidade técnica dele. A única coisa que se aproveitou. Então,
num jogo de poucos destaques individuais, dou aqui uma menção honrosa para Neto Moura. Boa partida. Está se fixando como titular do time, jogando como primeiro volante, soltando o Dauan e depois soltando o Luiz Oyama como segundo. Mas fico com o Camilo, conceito bom. Muito bem, Camilo, é o primeiro voto do Tigrão. A Ponte perde 2-1. Oi, Gleger, o craque do jogo. Olha, Edu, eu gostei, principalmente o segundo tempo, né? O Apodi sempre muito esforçado, sempre consegue evoluir jogadas. Para mim, um dos jogadores mais lúcidos desse time também. Mas eu vou ficar com o Camilo. Eu acho que o Camilo merece realmente como um craque do jogo, porque é um cara que tenta, que busca, que sai, né? Mesmo jogando com muita dificuldade num setor muito povoado. Ele sempre tem a inteligência de flutuar, de vir aqui, de pegar essa bola. Tem uma bola parada perigosíssima, né? Então eu vou ficar com o Camilo. Eu acho que, mesmo... É claro que a gente não sabe de como ele estava na partida, não sei, não entendi a substituição também. Acho que foi outro erro equivocado do Marcelo Oliveira, porque o Camilo não deu mostras de que estava cansado. Então eu também não teria tirado. Então, para mim, o Camilo é o craque do jogo, Edu. Olha, já o vencedor aqui, gol da Chapecoense, hein? Lá na ressacada, Avaí 0, Chapecoense 1. Chapecoense vai para 54 pontos, de 51 para 54 na liderança da Série B, tá? Deixa eu só fazer a votação, Gil, um momentinho só. O Camilo tem um voto do Tigrão, o Camilo tem voto do Gleger. Oi, Júlio Nascimento, o craque do jogo, votando também, que ele narrou aqui, Botafogo 2.1. Vamos ver quem que o Júlio Nascimento vai votar. Pois não, Júlio? Bom, Edu, meu voto vai até como uma forma aí, né, de manifestar apoio para a sequência da carreira. Um menino da base, conseguiu seu primeiro gol como profissional, com muitos efeitos ainda o João Veras, né? Mas esse gol é um gol importante para ele, buscando confiança. O time da Ponte de hoje teve uma atuação um pouco apagada, então meu voto como uma manifestação de apoio aí para a sequência dos jogos vai para o João Veras, Edu. João Veras, um abraço, viu, Júlio? Parabéns pela narração. Valeu, Edu. Daqui a pouco sorteio aqui, hein? Antônio Lupe, olha, o Camilo tem 2 votos, João Veras tem 1, vai aparecer aí. Você acompanha alguém da empate, da Camilo ou um terceiro personagem? Lupe. Edu, eu vou votar também no Camilo. Principalmente por conta de um lance que me chamou muito a atenção. O Camilo deu um carrinho por trás, fez uma recuperação de bola. E a gente já vem alertando muito aqui que o Camilo, além de meia, ele tá tendo que ajudar na marcação em um jogador de 34 anos. Até fez uma pergunta pro Marcelo em uma entrevista coletiva, se não faltava mais jogadores com o espírito de Camilo na equipe para conseguir a Ponte chegar aí no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele não quis responder, mas tudo bem. Meu voto é no Camilo também, Edu, conceito bom para ele. Então, Camilo com 3 votos contra 1 do João Veras. Camilo, então, eleito aí o craque do jogo, tá bom? Olha, gol do Cuiabá, hein? Gol do Cuiabá, Cuiabá 1, Vitória 0. Na Série B, aqueles que estão comandando estão marcando. Vamos lá, Gil, será que sai o vencedor agora? Dá uma clicada aqui, tá? Perfeito. Tá, estamos acompanhando aqui. Isso, Júlio Nascimento nos ajudando aqui também, Jocré me acompanhando. Saiu. Quem que ganhou aqui é o @ Biel Ferragutti. Aê, parabéns, Biel Ferragutti. O Instagram dele qual que é, Júlio? Biel Ferragutti. Então, Biel, é o seguinte, você pode ir a partir de que dia que ele pode ir na Loja da Macaca? A partir de sexta-feira, tá bom, Biel? A partir de sexta-feira, no horário comercial, lá na loja 1900 mais, loja que fica no estádio Moisés Lucarelli, tá bom? Loja da Macaca, tá bom? Obrigado aí, parabéns ao Biel Ferragutti e a todos que participaram, nosso muito obrigado. Só lembrando, né, Edu, que é o site sorteador, né, que fez o sorteio aí, e parabéns ao Biel, que ganhou. Biel Ferragutti. Biel Ferragutti, é isso, deve ser italiano, né? Biel Ferragutti. Vamos então à ficha técnica, em nome de Brasitone, agora 21h45.
Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Olha, a ponte começou com Igor Vinhas, Léo Pereira, Juan Renato, W. Carvalho, Lazzaroni, Dauan, Neto Moura e Camilo, Pato, João Veras e Apodi. A ponte não teve Bruno Rodrigues, suspeita de Covid, retornou a Campinas e o Zanocelo nem no banco ficou. No intervalo, saiu Léo Pereira, entrou Moisés, o Apodi voltou a ser lateral direito e também no intervalo saiu Dauan, entrou Luiz Oyama. Depois, a 15 minutos do segundo tempo, sai Pato, entrou Luan Dias. Depois, aos 34, entrou Matheus Peixoto no lugar do Camilo. E aos 46, Pedrinho, que disputou a Copa Paulista. Aos 46, ele entrou no lugar do Neto Moura. A equipe do técnico Marcelo Oliveira. O Botafogo de Darley, Val, Robson, o Alisson Maia e Guilherme Romão. Ranielli, Jonathan e Matheus Anjos. Depois Badi, Wesley Piantec, depois Cássio Ortega. O Tanque, depois Judivan. Rafinha, depois Ronald. O técnico Moacir Júnior. Apitou Rodrigo Carvalhais de Miranda, do Rio de Janeiro. Mostrou cartão amarelo para Juan Renato. É o terceiro, hein? Juan Renato não joga contra o Avaí sexta-feira no Majestoso. Vamos aos gols. Aos 9 do primeiro tempo, Guilherme Romão marca 1-0 depois de uma cobrança lateral. Bate e rebate, vários acabam falhando. Guilherme Romão no pé de ferro bate 1-0. Depois, João Veras acaba empatando aos 20 do segundo tempo, cruzamento do Apodi. E aos 43, após cobrança de escanteio, o Wellington Tanque de cabeça marca o gol da vitória. Final, Botafogo 2, Ponte 1, a ficha técnica em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook.